Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, @Papo Animado. Todos a bordo! Todos a bordo! Agora! Agora! Tá começando mais um episódio do podcast. Mentira, Papo Animado. Eu sou Alan Wood e tô aqui com minhas orelhas de abano pra falar com ele. Ah, será que ele tem orelhas de abano também? Léo Francisco. E aí, cara? Eu tô mais pro ratinho conselheiro do que o Dumbo. Eu tô bem, e você? Como foi da semana passada que a gente fez um tema maravilhoso pra essa semana? Essa semana a gente teve que pesquisar, né, Alan, pra poder falar sobre o tema dessa semana. Algumas pessoas pesquisaram, algumas pessoas fizeram a lição de casa. A gente trouxe esse convidado exatamente pra eu não ter que fazer lição de casa. Eu vim abrir o programa, tá, galera? Eu volto só no final, tá bom? No final eu dou o ar da graça, tá bom? Mas é isso que eu vou fazer hoje, esse é meu job. O Alan vai fazer uma entrevista com o diretor do curta-metragem Napo, que tá estreando semana que vem no YouTube de graça. Curta-metragem brasileiro, ele vai falar daqui a pouquinho, vai falar agora, não daqui a pouquinho, com o diretor. Então vamos soltar a vinheta e o Alan vai fazer uma entrevista super legal pra vocês. Bom, estamos aqui então com o Gustavo Ribeiro, ele aí que é o responsável pelo curta Napo, e a gente chamou aqui ele pra falar sobre esse curta, na mesma que vai estrear aí no dia da animação. Aliás, né, eu já quero... A minha primeira pergunta é essa. Gustavo, qual que é a sua relação com a animação? O que é o que? Veio como eu e o Léo, que veio da infância? É uma coisa que você começou a prestar atenção depois de adulto? Como é que é a sua relação com a animação? Já se apresentou lá, tudo bem? Fala oi pelas vezes. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Isso aí. Gustavo Ribeiro, é isso. Cara, minha relação com animação e cinema vem de muito novo, assim, tipo de, sei lá, acho que 4 anos. Não sei, eu era muito novo, eu tava tirando foto, sabe? Tipo, eu lembro que eu tinha, acho que um tio meu me deu uma câmera de uma revista que ele comprou da Recreio, assim, aí meu pai me deu um filme. E daí eu comecei a tirar foto e tal, comecei a pegar gosto, daí um determinado momento eu ganhei uma câmera, daí eu comecei a fazer stop motion, fazer um monte de coisa, sabe, depois desenhar, depois eu comecei a mexer com computação gráfica, mas desde muito novo eu tô permeando tudo que é relacionado à animação e cinema, assim, sabe, desenhando, fazendo tudo que tá relacionado ao cinema, assim, animação. Mas é de muito novo, assim, é de muito criança. Vamos começar então já a falar, né, já entrar aí no curta Napo, e vou puxar aqui o momento sinopse, não é mesmo? Que é um momento aqui já conhecido pela audiência do Papo Animado. Incapaz de entender a doença que leva seu avô entre o passado e o presente, João tropeça em um velho álbum cheio de fotografias e deixa as imagens guiarem sua imaginação, transformando as memórias de seu avô em interpretações de desenhos. Desenhos que moldam sua relação em uma história de lembrança e construção de memória. Eu quero começar já comentando um pouco sobre esse curta, que eu fiquei apaixonado, eu adorei esteticamente, e é uma coisa que eu sempre falo no Papo Animado, que assim, a primeira coisa que eu presto atenção em um filme ou em uma animação é no design, né, é no visual, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu tinha comentado com o Léo, quando o Léo me comentou assim, beleza, vai entrevistar, né, o diretor de Napo, e aí eu fiquei... Napo é aquele... Eu já tinha visto, né, porque eu sigo vários perfis de animação ali no Instagram, eu já tinha visto trechos e fotos e tal, e na minha cabeça, né, antes de saber desse rolê todo, era um curta novo da Disney, de verdade, assim, eu fiquei pensando, porque, né, a Disney sempre tá lançando aí curtas novos lá no Disney Plus, sim. Então, como sempre aparece ali perfis sobre Disney e tal, então na minha cabeça eu tava muito ciente que, tipo, Napo é um curta novo da Disney que vai estrear aí nos próximos meses, e eu fiquei com isso na cabeça. E eu fiquei muito com isso na cabeça. E aí quando ele falou não e tal, o diretor nacional, eu fiquei, o quê? Como assim? Porque realmente é um visual muito bonito, assim, né? Ele tem esse visual 3D que quando você pega as fotos lembra muito algumas produções super internacionais, então eu fiquei realmente
muito surpreso. Ah, que legal. A gente trabalhou duro pra isso. Eu imagino, eu vi lá os créditos, o tanto de... É muita gente envolvida, né, na produção. Como é que foi esse processo? Porque assim, primeiro você tem a Miralumo Filmes, né, que já tá funcionando aí há um tempo. Inclusive, adorei saber aí que é do Paraná, que eu moro no Paraná, só que eu moro em Londrina. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco, mas como é que foi a produção desse curta? E como é que surgiu a ideia? Enfim, conta tudo. Cara, a produção do filme foi muito doida, assim, porque foi um negócio total da casa, assim. Saiu um edital no Paraná aqui, o edital do estado do Paraná, acho que você é do Paraná, você deve saber, tem um edital Profis. Sim. O edital do estado, foi a primeira edição do Profis, a gente tava no 3º ano da faculdade, a gente falou assim, vamos escrever um projeto pra isso. A gente se juntou, eu, Thaís, Daniel, Gabi, falamos, vamos escrever um projeto pra isso. Acho que a gente fez isso em 2 semanas, assim, sabe? Escreveu a primeira versão do roteiro em 2 semanas e o Dan, a avó dele tinha Alzheimer. Ele falou, eu queria fazer alguma parada sobre isso, assim. E daí a gente pensou, né, desenvolveu junto essa história, essa ideia de um garoto que desenha complementos das lembranças do avô para que o avô possa relembrar a vida. Então, basicamente, o início do projeto foi esse aí, sabe? A gente começou pela Lei de Incentivo do Estado do Paraná, mas foi a jornada mais doida, assim, porque não tem gente no Paraná fazendo animação, é muito pouco. Assim, pelo menos em Curitiba é muito pouco, né? A gente não é Rio e São Paulo, né? Então a gente, pra conseguir fazer o curto, a gente teve que criar uma escola aqui, que é a Escola Revolution, pra treinar as pessoas, pra daí a gente poder contratar essas pessoas, pra daí poder fazer esse filme. Então, do edital até a gente chegar no ponto que a gente terminou o filme foram 5 anos. Porque a escola rolou no meio, a escola cresceu muito, algo que a gente nunca esperou, sabe? Aconteceu um monte de coisa no meio, e aí chegou, acho que foi 2018 que a gente começou a produção mesmo. Aí em 2018 a escola estava mais estabelecida, a gente começou a produzir, assim, mas o nível do filme é uma coisa que a gente sempre pensou assim, as pessoas precisam ver esse filme e precisam olhar assim, os caras lá conseguem fazer os rolê também, sabe? E era muito pra gente aqui, mostrar pra galera aqui do Brasil, que a gente consegue, sabe? Que a gente não precisa ficar só olhando lá pra fora, não, só os caras conseguem, sabe? Que a gente tem que olhar aqui pra dentro, não, a gente consegue fazer, sabe? Assim, uns malucos que saiu da faculdade, sabe? Que mal sabia o que fazer. Fizeram um curto de 16 minutos, abriram uma escola. Eu não venho de família cheia da grana, sabe? A gente usou o dinheiro do estágio da faculdade pra fazer tudo, sabe? E a gente conseguiu chegar, é claro, a gente teve muita ajuda de muita gente, mas dá pra fazer, entende? Dá pra fazer o rolê. E acho que esse era o maior objetivo nosso, era de mostrar pro pessoal que a gente consegue fazer animação daqui, sabe? A gente consegue fazer muita coisa boa, porque a gente não tem a condição, a gente tem um governo maldito, sabe? É tudo uma desgraça aqui, mas mesmo com isso, ninguém para a gente, sabe? A gente continua fazendo animação. Você vê aí o Ale Abreu, sabe? O pessoal da Gulani. Você tem um monte de estúdio no Brasil, tipo, sabe? Fazendo animação, mesmo sem condição, dando um jeito, sabe? E aí você já tocou em 2 pontos que eu achei muito interessantes. Assim, primeiro, que já era uma pergunta que eu já tinha bolado, como é que é, né, a cena audiovisual, como é que você sente essa cena audiovisual aí de Curitiba, de Paraná mesmo, porque, como você mesmo comentou, os polos culturais e os polos audiovisuais estão mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e a gente tem agora uma cena que tem crescido muito, que é a cena de Pernambuco, que tem feito filmes maravilhosos e séries, e tem entregado produtos incríveis. Mas, e aí você já meio que já respondeu, né, que assim, não tinha profissionais aí pra poder fazer o desenvolvimento desse curta, assim. E que legal que foi vocês montaram uma escola. É muito Walt Disney, gente, porque o Walt Disney, no começo da carreira, ele criou a Marx, criou. Né? Depois que eu fiquei sabendo disso. Exatamente, ele teve que criar. Falou, a gente quer fazer essas coisas, a gente não tem profissionais. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai treinar esses profissionais, né? Então, muito legal que você ainda tá criando aí uma mão de obra, né, mesmo para essas coisas e formando profissionais para isso, porque realmente a gente tá num momento que o mercado de animação, ele tá muito aquecido, a gente vê séries animadas de muito sucesso, a gente teve aí Invencível, a série da Arlequina, até as séries da Netflix, como Big Mouth e BoJack Horseman, fazendo muito sucesso, então a gente tá com essa cena aquecida, e é interessante que a gente produza aqui no Brasil também, né? Agora eu já não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas comenta isso daí sobre a cena audiovisual aí de Curitiba e sobre como é que foi esse negócio de montar uma escola e buscar esses profissionais mesmo. Eu acho que foi muito doido, porque a gente teve... minha família vem toda do Nordeste, assim. Eu sou nascido em São Paulo. Minha família hoje mora em Mauá, que é quebrada lá, na quebrada de Mauá. E minha família é basicamente toda do Piauí e do Ceará, sabe? Todo mundo.
é do sertão do Nordeste. E eu sempre tive uma parada muito que eu quero fazer as coisas daqui do Brasil, sabe? Eu quero mostrar que dá pra fazer daqui. Então, acho que de alguma maneira eu gerei uma sensação meio bairrista, que minha avó tem de não querer sair do lugar dela. Eu falei, que falavam pra gente, não dá pra fazer animação daí não tem ninguém. Como vocês vão fazer? Sabe? Não tem ninguém vai trabalhar no filme, sabe? E a gente falou, não dá pra fazer. Não, a gente vai fazer sim, sabe? A gente vai mostrar que dá pra fazer sim, sabe? E a cena... E foi muito louco, porque a gente saiu de 5 anos atrás pra Curitiba ser perto do limbo da animação, pra tipo, opa, tem muita gente mudando pra cá, tem muita gente fazendo coisa aqui, sabe? Tem muita coisa acontecendo em animação aqui. Agora o pessoal começa a ver a gente, sabe? E não só por causa da gente, por um monte de grupo, por várias pessoas que estão seguindo nesse caminho, assim. Mas, no geral, eu vejo a cena fora São Paulo e Rio muito fértil, sabe? No Nordeste, aqui no Sul, sabe? No Centro. Tipo, a gente tá... Eu acho que a gente tá vendo a primeira leva de animações realmente brasileiras, sabe? Que a gente olha um filme e a gente se vê no filme. Sim. Eu acho que esse é um objetivo muito grande. E você vê que não é só a gente que tá pensando nisso. A gente quer fazer Porque o nosso objetivo era fazer animação em que, sei lá, meu primo lá de Mauá pode olhar. Esse daí sou eu, sabe? Esse sou eu. Pô, essa é a nossa infância, sabe? É assim que a gente teve a nossa infância e tal. Não a gente ir pra fora falar um filme... Contar uma história que não é nossa, sabe? A gente queria contar uma história daqui. E eu vejo que esse consciente é quase que um consciente coletivo, sabe? Tem muita gente alinhada nesse objetivo, sabe? De a gente contar nossas próprias histórias, mostrar nossa própria cultura. Então, acho que tanto em Curitiba, quanto em Pernambuco, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Minas, sabe? Quanto em Salvador, sabe? No Brasil inteiro isso tá acontecendo. E eu acho muito legal, assim, que mesmo com a falta de apoio que a gente tem hoje, por causa do estado e das condições que a gente tá vivendo, tipo, a arte é um negócio tão poderoso que mesmo essas coisas não conseguem frear essa vontade de falar, sabe? Essa vontade de falar sobre a nossa realidade, falar sobre as nossas vivências, sabe? Falar sobre as nossas experiências, se pôr um pouco na tela pra ver se as pessoas começam a se ver um pouco mais, pra ver se a gente se enxerga um pouco mais ali. E assim, você comentou ali, né, que vocês criaram aí, né, a Miralumo, assim que vocês saíram da faculdade, mas o Napo é o primeiro curta de vocês? Foi o que eu entendi mesmo? Mas assim, é o primeiro... É o primeiro, não tô acreditando que é o primeiro, não é possível. E já vem em altíssima qualidade, eu tô muito chocado. E eu adoraria, olha, a audiência Papai sabe que eu não fico empolgado com facilidade, assim, pra eu estar gritando desse jeito, porque eu falei, eu não tô acreditando, realmente é de altíssima qualidade, que já veio muito bom. Mas assim, eu tava dando uma olhada no site de vocês e já tem alguns projetos em andamento, né? Como é que tá sendo aí a produção desses novos projetos? A gente... Por sorte, conseguiu aprovar um último projeto no edital do Mink, que a gente passou até em primeiro lugar lá, que é a Aurora, que é a história de uma menina que vai pra Lua, porque ela brigou com os pais, e na Lua ela passa porque ela acredita que ela não precisa de ninguém pra ser aceita, ela tem que ser o que ela é, e já era, sabe? E na Lua ela descobre que viver sozinho não é tão bom, sabe? Que a gente precisa aceitar as diferenças, que a gente precisa saber ouvir não, sabe? Então é uma jornada de autoconhecimento, de aprender a se aceitar, assim. Então esse é o outro curta-metragem que a gente tá em produção, sabe? A gente tá fazendo também... A gente tá, por incrível que pareça, conseguindo fazer muita coisa pra publicidade, mas que pessoas chegaram na gente e falaram assim, a gente adorou o filme de vocês. A gente tem um comercial pra fazer assim, vocês têm alguma ideia? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tal. E a gente tá fazendo um comercial muito louco de Natal, que é sobre 2 gatinhos no interior de São Paulo. Sabe, que a gente tá tentando adicionar um elemento de mais brasilidade. A gente também tá desenvolvendo projeto pra série. A gente terminou há 1 ano e meio atrás nossa graphic novel, o Chimera, sabe? Então tem um monte de coisa acontecendo. A gente tá desenvolvendo projeto pra longa também. Mas no momento eu vejo muita gente se solidificando mais em estilo, na nossa voz, sabe? Eu quero que agora a gente tentou muito mostrar no Napo que a gente conseguia chegar lá, sabe? Agora eu quero que a gente só queira ser a gente, sabe? Não a Disney, a gente quer ser a Miralumo, sabe? Não, acho que esse é o caminho. Não, vocês chegaram lá, assim, porque eu realmente fiquei chocado que esse é o primeiro e já veio, assim, muito bom. Não só na questão estética, mas a questão narrativa, né? Porque ele é um curta, né, comentando um pouco mais sobre o curta, ele é um curta que ele não tem falas, né? Então, assim, isso é ótimo, até mesmo porque ele rodou festivais, né? Foram 60 festivais, ganharam 20 prêmios, é isso, né? Isso. Então, assim, isso já é uma carta, assim,
uma ótima coisa pra ter em portfólio, né? 20 prêmios no primeiro curta já é um negócio legal pra ter no portfólio. Pô, a gente rodou bastante. É legal, né? Vocês fizeram isso, e como é difícil fazer um curta sem falas, ainda mais é um curta que tem 16 minutos, então assim, vocês conseguiram preencher isso, não ficou chato, você fica mexido com a história. Eu, pessoalmente, meu avô também teve Alzheimer, então eu fiquei pessoalmente atingido pelo curta de ver e de entender, de falar, porra, como eu queria ter tido essa ideia de desenhar as fotos para que... Porque, assim, é uma sacada muito legal esse negócio de... Às vezes a foto não te traz a lembrança, mas às vezes um desenho que talvez seja até muito mais expressivo ou é alguma coisa que está fora da foto e você consegue acessar essa memória. É também uma certa homenagem à animação, né? Você pode comentar um pouco 100%. Sobre isso? 100%. Tem uma inspiração, por exemplo, os desenhos, as lembranças 2D tem uma experiência... Tem uma inspiração muito grande no Menino e o Mundo, sabe? Do Ale Abreu. Sabe? A gente se inspirou muito nisso, mas essa questão de usar animação é meio que... Eu acho que aí que foi o ponto que eu mais me botei no filme, porque por muito tempo, por coisas que eu passei na vida, eu me encontrava só... Eu era muito aquilo, sabe? Ali era o ponto em que eu conseguia me conectar com as pessoas, sabe? Mostrando meus filmes, mostrando as paradas que eu fazia, sabe? Ali que eu conseguia ser eu, assim, sabe? Então, de algum ponto, o João é um pouco eu também tentando me conectar através do cinema, assim, sabe? Através do cinema, sabe? A gente falando sobre esse poder expressivo que a animação tem, porque o que acontece com a animação, não importa se você exagera, sabe? As pessoas aceitam os exageros na animação. A animação, ela é convidativa de início, sabe? Ela te chama pra... a gente aceita mais ela, sabe? A gente aceita mais... Tudo fica mais leve dentro de uma animação, sabe? Dependendo de como você trabalha o design, as cores, as luzes, sabe? Então a gente queria falar um pouco sobre esse poder da animação de fazer a gente se projetar dentro daquilo. E o uso da arte, dos desenhos, é também uma discussão sobre... Pô, existem outras maneiras de a gente acessar a memória, sabe? Uma coisa que sempre me vinha muito, que eu lembrei agora, é quando eu chegava na casa da minha avó e minha avó fazia uma comida específica, sabe? E você sentia aquele cheiro, assim, e você... Quase como a história do Ratatouille, que ele sentia o cheiro da comida e ele lembrava do momento que aquela comida estava sendo feita, sabe? E eu consigo, por exemplo, pra mim, eu consigo lembrar de momentos em que eu tava vendo filme e que eu tava com a minha avó, sabe? Pô, quando eu assisti Exterminador do Futuro 2 com a minha avó, sabe? Então, eu lembro eu tenho muitas memórias ligadas à arte, sabe? A arte, ela permeia minhas memórias, sabe? E o fazer da arte me conecta às pessoas, sabe? É como eu me sinto capaz de me conectar, é através daí que eu consigo ser um pouco mais eu, sabe? Eu acho que o filme é um pouco sobre isso também, é sobre esse poder que a arte tem de conectar a gente, de fazer a gente se projetar, de fazer a gente se ver nas coisas, às vezes de fazer a gente enfrentar nossas dores, os nossos medos, sabe? O João tá se transformando ali ao se relacionar com o avô, porque ele também tá entendendo que ele é um pouco do avô, sabe? E o avô, ele tá tendo acesso àquelas lembranças que já estavam muito distantes pra ele, sabe? Porque de alguma maneira a arte trazia aquilo de volta pra ele, sabe? Os desenhos foram capazes de fazer uma coisa que a memória racional não foi, sabe? Que é de trazer a sensação do momento, sabe? E o filme é muito sobre isso, sabe? Sobre estar ao lado, sabe? A importância de a gente estar ao lado dessas pessoas, de a gente estar ao lado das pessoas que a gente ama e que muito da relação não é construída de uma maneira verbal, né? Ela é construída através do contato, do carinho, do afeto, sabe? Da presença, sabe? Do estar ali, do estar presente. E acho que o filme é muito sobre isso, porque o desenho tá presente, o garoto tá presente, a mãe tá presente, sabe? O avô está ali, então... E a gente tá vivendo a pandemia, então a gente tá... todos nós estamos sendo obrigados a estar presentes, sabe? Então é um outro rolê. A gente, como podcast de animação, a gente entende o poder que a animação tem, que os desenhos têm, que a arte traz pra gente, né? De transformar mesmo e de criar conexões, né? É um negócio muito, muito bonito. Bom, gente, o curta estreia gratuitamente aí no YouTube, no Dia Internacional da Animação, que é o dia 28 de outubro. Muito perspicaz. Muito perspicaz, hein? Estrear nesse dia, olha só. Então, assim, convida aí o pessoal do Papo Animado pra assistir o curta lá no YouTube. Vai estar no canal da Mira Lumo Filmes, onde é que as pessoas vão poder encontrar o curta? Vai estar no canal do YouTube da Mira Lumo Filmes, é só você digitar lá, Mira Lumo Filmes. Mira Lumo é um nome que não existe em nenhum outro lugar, na verdade só existe um cavalo no mundo que se chama Mira Lumo. Olha então, só, se você digitar Mira Lumo, você só vai achar
Você só vai achar a gente em qualquer pesquisa do YouTube ou do Google. Às vezes você pode ver um cavalo, mas não estranha. Na outras partes vai ser a gente. Não, eu fui procurar e realmente só tem ele, gente. E vão assistir, mas assim, leva um lencinho só por via das dúvidas, tá, galera? Eu fui pego de surpresa, tá bom? Então, assim, leva um lencinho que é pra chorar. Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Desejo muito sucesso. Assim, não sei se nem precisa, porque assim, a pessoa que já ganhou 20 prêmios do primeiro curta, assim, já tá bem melhor do que eu, assim, já tá fazendo sucesso. Mas espero te ver muito mais por aqui para poder falar sobre os próximos projetos, tá? A gente tá aqui para apoiar a animação, principalmente a animação nacional, que é uma coisa que a gente é apaixonado, a gente sempre incentiva as pessoas a assistirem também. E assim, saber o que está acontecendo aqui do ladinho de casa, gente, maravilhoso. Tá? Obrigado você, assim. Obrigado pela oportunidade, pela iniciativa. Essa iniciativa de divulgar a animação brasileira é muito importante, assim, sabe? Porque é só assim que a gente vai cada vez ganhar mais espaço, que as pessoas vão cada vez parar de olhar pra fora e começar a olhar mais pra dentro aqui. Porque a gente faz aqui, então obrigado pela iniciativa. Gente, por favor, vamos ver mesmo, porque assim, olha, realmente eu fiquei espantado com a qualidade, é maravilhoso. Muito obrigado, Gustavo. Bora então para o nosso papo da semana. Vai aí, Alan do Futuro. O que você quer falar agora? Roda a vinheta. Bora então falar sobre o que vocês vieram aqui, né? Mesmo nesse episódio, vocês clicaram, vocês viram lá na fotinho um elefante com umas orelhas enormes e pensaram... quero ver, hein? Quero ver o que eles vão falar sobre Dumbo. Olha só, que tá completando quantos anos, Léo Francisco? 80 anos que foi lançado Dumbo nos cinemas. E pra falar de Dumbo, velhinho. a gente trouxe o nosso amigo Selby Pegoraro, enciclopédia da Disney, que tá sempre aqui com a gente, falando sobre os clássicos da Disney. Fala, Selby, tudo bom com você? Olá, tudo bem? Meu amigo Léo, meu amigo Alan. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Ainda mais falando de um filme como Dumbo, que é um filme muito importante na filmografia Disney. Mas como eu sou um bom ouvinte do Papo Animado, eu só gostaria de falar que eu ouvi a edição de vocês sobre o Se Minha Cama Voasse. É um filme muito bom, viu? Que vocês devem ter ouvido e achado ruim aí, que vocês falaram muito mal. Inclusive eu a sequência do filme, futebol, eu defendi. que é o destaque do filme. É muito longo, é muito... Mas é mesmo. Aquilo ali foi uma coisa que eu me senti pessoalmente ofendido com aquela edição. É verdade? Edição, Conta eu não mais. falei pro Léo, quase que eu falei assim, eu não quero mais ser convidado mais, porque aquela edição foi afrontosa. Foi afrontosa. Viu, trouxemos um representante que assim como eu, gostou de Se Minha Cama Voasse. Aí eu falei, quando ele falou que era Dumbo, eu falei, melhor eu ir, porque alguém vai lá pra falar mal do Dumbo, né? Então vamos falar bem do Dumbo. Aqui, meu filho, virou papo desanimado. A gente convida pessoas pra falar mal das coisas, mal das animações. É o que tá virando esse programa, tá bom? E a cegonha vem aí, e eu vou lhe falar. Nem pense em fugir, pois ela vai te achar. No frio do Alasca ou ao sol do Tahiti. Olha que a cegonha vem aí. E o Dumbo foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 31 de outubro de 1941. No Brasil chegou um ano depois, teve uma pré-estreia no Rio de Janeiro em 10 de julho de 42 e chegou nos cinemas no dia 13 de julho. Alan, pra quem não conhece Dumbo, que é uma historinha curtinha, que só tem 1 hora de duração, conta pra gente. Dumbo é um bebê elefante de um circo que nasceu com orelhas enormes. Isso todo mundo já sabe, isso está na capa do filme. Após ser ridicularizado por seu grupo de amigos... Que amigos são esses? Que amigos são esses? Ele se transforma na principal atração de seu circo quando descobre que, usando suas orelhas, é capaz de fazer o que nenhum outro elefante consegue. Vocês sabem o que é? Exatamente, está na capa do filme, voar. Bora então falar sobre esse grande clássico, é o quarto, né? O quarto clássico da Disney, Dumbo. Olha só, esse filmezinho aí, né, que é um dos menores, né, da Disney, parece que é o segundo menor, não é mesmo? Só perde pra Alô Amigos ou já foi a Bahia? Já não lembro, mas é um desses. Ele é o menor clássico da Disney. Ele foi baseado na história Dumbo, o Elefante Voador, né? Escrita pela Helen Aberson e Howard Peer. Ele foi vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora e foi indicado ao Oscar de Melhor Canção por Baby Mine. E também teve uma premiação em Cannes em 47. Ele foi eleito o melhor design de animação.
Mas vamos falar um pouquinho sobre a época, um pouco antes do filme ser lançado. Queria que o Selby pudesse falar também um pouquinho sobre isso, que eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que a gente. Essa época que o Dumbo foi lançado foi uma época bem problemática para a Disney. Primeiro que estava rolando a Segunda Guerra Mundial, e depois do sucesso de Branca de Neve, a gente teve 2 fracassos. Pinóquio e Fantasia foram filmes muito caros, e Dumbo acabou sendo lançado de uma forma muito barata para que o estúdio não entrasse em falência, né, Selby? Exatamente, o Dumbo. Eu gosto muito de Dumbo, inclusive eu tô louco para rever, e eu fiquei numa dúvida cruel, porque geralmente quando eu sou convidado para comentar, eu gosto de assistir, né? Acredito que vocês também assistam, né? Mas eu não quis rever, porque a maioria dos clássicos eu tô há muito tempo sem ver, porque eu quero revê-los em ordem cronológica, né? Para um trabalho que eu quero fazer de pesquisa o ano que vem, a partir do ano que vem pelo menos. Então eu acabei indo até reler coisas sobre o Dumbo, né? Vi algumas cenas do Dumbo, mas eu não quis rever o filme. Mas ele é um filme bem especial, né? Como o Léo comentou, tem tudo a ver com o contexto, né, da época da produção, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Já estava tendo a guerra na Europa. Os Estados Unidos ainda não. Por incrível que pareça, os Estados Unidos entram na guerra um pouco depois da estreia do Dumbo, né? A estreia do Dumbo acho que é em outubro, o ataque lá em Pearl Harbor, no Havaí, é em dezembro, né? Aí que os Estados Unidos entram em guerra. Só que o que acontece, né? Até pra gente explicar um pouco o que é esse fracasso de Pinóquio e Fantasia. Não é que é um fracasso artístico, tá? É um fracasso econômico. Por quê? O mercado europeu ele acabou ficando fechado por causa da guerra. Então, os filmes que eram exibidos na Europa, né, antes de eclodir a guerra ali, ficou bloqueado o mercado. Inclusive, os filmes que foram exibidos também depois da guerra, por um bom tempo, até a década de 50, não podia ser exportado para os Estados Unidos. Tanto é que isso explica até por que os estúdios Disney passaram a produzir filmes live action nos anos 50. Vocês devem lembrar, no Disney Plus tem vários, não sei se tem a Ilha do Tesouro, agora tem, né? Ilha do Tesouro, tem as Aventuras de Robin Hood, tem uma série de filmes live action que a Disney fez nos anos 50, e eles acabaram sendo forçados a fazer isso porque foi um dinheiro bloqueado. Então era um dinheiro de exibição das animações que ficou bloqueado na Europa, e aí não podia voltar para os Estados Unidos. E como fazer? Não, a Disney você pode usar se você produzir os seus filmes aqui. Aí a gente deixa você usar o dinheiro. Então foi isso. Então, você imagina, com Branca de Neve, que foi um mega sucesso. Aí você tem Pinóquio e Fantasia, que já tem um mercado já reduzido. Tiveram custos altos, né? Tanto Fantasia custos quanto muito Pinóquio altos. foram muito caros custos pra muito Disney. altos. Então, aí o que acontece? Quando chega, logo depois da estreia do Fantasia, você tem várias coisas acontecendo. Uma é um estreitamento dos Estados Unidos com a América Latina, que vai dar na política de boa vizinhança, vai dar no Alô Amigos, no Você Já Foi à Bahia, que era justamente uma forma de fomentar também as relações com a América Latina para que o mercado também aumentasse, né? Mas que não iria acontecer a curto prazo nunca, porque a nossa situação era muito atrasada em relação à Europa, né? Então não tinha como. Havia um outro problema que foi a greve nos estúdios Disney em 1941, né, que atrasou também a produção do Dumbo e de outros filmes na época. E aí o que acontece? A Disney ela é obrigada a procurar formas rápidas, uma forma bem rápida e econômica de produzir filmes, né? E o Dumbo, na verdade a Disney colocou 2 filmes em produção ao mesmo tempo ali, que foi o Dumbo e Bambi, né? E naquela época já existia aquela história de produção A e produção B, né? Então toda a equipe, digamos assim, que era mais experimentada, de parte de efeitos, animação de efeitos, de efeito multiplano, de toda que era mais complexo, foi colocado para produzir Bambi. E o Walt Disney escalou uma equipe menor para fazer o Dumbo, que seria uma produção mais simples, uma história que também não precisaria mexer tanto, porque era uma história com uma estrutura que não precisaria ter tanta coisa de adaptação, né? Quem desenvolveu, inclusive, foram 2 pessoas muito importantes na história da Disney, que é o Joy Grant
e o Dick Hummer, né, o Joe Grant, ele trabalhou até 99 anos e morreu em cima da mesa de desenho, né? Desenhou até morrer o Joe Grant. Mas a ideia do Dumbo era justamente essa, uma forma rápida e barata de economizar filme, mas mesmo assim, por conta da guerra e da greve, não foi produzida com rapidez, tanto é que, por conta disso, a Disney teve que produzir um filme ainda muito mais rápido, que foi o Dragão Relutante, que vocês já discutiram no Papo Animado, porque a Disney precisava de dinheiro. Então eles lançaram o Dragão Relutante e aí que logo depois a animação com a live action reais, com animação, que era uma coisa mais barata também, né? Uma espécie de bastidores, até um registro muito legal para ver como que era os estúdios Disney naquele momento. Mas o Dumbo ele foi pensado dessa forma. Assim, olha, vamos fazer um filme barato, sem muitos efeitos, simples, e tem essa questão que o Alan falou bem, que é um filme curto, né? Não que eles não quisessem, não houvesse o interesse de fazer até mais longo, né? Tem até estava até acompanhando aqui num dos livros que eu tenho, que o Walt Disney, a equipe até falava para ele, não, a gente pode aumentar o filme, mas o Walt Disney, ele conhecia o livro, ele falou, ele achava que o Dumbo, que até eles pensavam em fazer um curta, um projeto mais né, com menos minutos, falou assim, não, gente, o Dumbo tá bom desse tamanho, se a gente fizer mais do que isso, ele vai perder a essência dele, porque é uma história curta, né? A história do livro, ela é uma história curta, então o que ele já tinha inventado ali um pouco para desenvolver os personagens, né? Falou assim, se a gente fizer mais do que isso, vai quebrar o filme, né? Não vai perder todo o efeito esperado, né? Mas acho que no final de tudo eles conseguiram um bom resultado com o filme. Não sei o que vocês pensam dele, né? Mas eu gosto muito do filme. Mas não tem uma história de que ou eu inventei essa fake news, eu não sei. Mas não tem uma história que o Walt Disney não queria fazer o filme e que eu acho que foram alguns animadores, alguns roteiristas que ficaram lançando trechos, assim, deixavam os trechos na mesa dele pra convencer ele a fazer esse filme. Não tem uma história assim? Ou não é que ele não queria. Ele inventei queria lançar no remake. Curta-metragem. Mas o como Dick e o curta. Joey, que eram os roteiristas, começaram a escrever o roteiro em forma de capítulos, algo que não era comum naquela época, né? O pessoal fazia o roteiro inteiro e mandava, e eles iam jogando pedacinhos toda semana, ou todo dia um capítulo pro Walt Disney, até que, pelo menos pelo que eu andei pesquisando, o Walt Disney chegou e falou, isso é ótimo, o que acontece a seguir? E aí foi quando ele apostou na história do Dumbo como longa-metragem. Os roteiristas, na verdade eram os argumentistas da época, que não havia roteiro, né? O interesse deles era fazer um longa-metragem, e eles faziam isso, apresentavam as ideias pro Walt Disney, né? Que queria... Porque a história é uma história muito simples, né? Então ele queria fazer um curta, mas aí eles viram que aquela era uma boa ideia para um filme barato, né? Um filme que daria para fazer rápido, e o estúdio precisava ter uma produção muito rápida, e isso acabou sendo uma boa justificativa para produzir o filme, né? E ele foi um dos filmes que mais lucrou na década de 40 para Disney, né? Ele é um dos maiores sucessos do estúdio. Ele custou só $813 mil para a Disney. É o filme mais barato produzido pelos estúdios da Disney Studios. E ele lucrou $2,5 milhões só nos cinemas quando foi lançado. Isso foi muito mais do que Pinóquio e Dumbo fizeram juntos naquela época. Então foi um grande sucesso, e não só de dinheiro, mas também de crítica. Pelo que eu lembro, o filme está super bem em cotação pelos críticos. É um daqueles queridinhos. Eu gosto muito da história pela simplicidade dela. Eu sempre brinco, eu falei, gente, se o Walt Disney conseguiu em 1 hora contar a história de Dumbo, pra que lançar um filme de 3 horas de duração no cinema que você precisa ficar morrendo naquela porra daquela sala, gente? Pra quê? Ainda mais em tempos de pandemia, né? Duna tá aí pra provar que, né, gente, precisa de quase 3 horas de filme pra ver Duna, gente. Dumbo tá aí contando a história curtinha. Eu curto filmes curtinhos. E Duna ainda tem que ver no filme, na tela IMAX ainda, pra cansar a vista ainda, né? É assim que é feito. Mas tem essa questão de Dumbo que eu sempre me chamou a atenção, que, por exemplo, eu tava revendo o filme e demora 10 minutos para um Dumbo aparecer, fica 10 minutos só praticamente contando a jornada da cegonha até a Senhora Jumbo, né? Tem todo aquele
aquela sequência, né, das cegonhas deixando ali os babies ali pros animais do zoológico, e depois tem a sequência da senhora Juba esperando, né, para a cegonha, e depois eles mudam ali de lugar e tal, não sei o que. Então, assim, demora tipo uns 8 minutos e meio para começar, né, realmente a vir o Dumbo na história. Mas, assim, é um filme que ele é curto, mas realmente você vê numa sentada, assim. Às vezes você vê, parece que você tá vendo um curta, sabe? Tipo, pô, acabou já? É isso aí? Então, já foi? Né? Ele funciona bem. Mas isso que você fala é uma experiência bem legal para quem não viu a animação, né? O filme do Dumbo, porque ele é um tanto diferente dos outros longas, especialmente se você os compara com esses 5, né? Esse bloco, né, dos 5 primeiros longas. Ele é um ponto fora da Era curva, de Ouro, né? Porque, na verdade, se você assistir os 5 filmes, isso eu sempre falo para quem quer discutir... Pra quem não sabe, né, gente, os 5 são Branca de Neve, Os 7 Anões, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, que foi lançado no ano seguinte. Em 42. Se você vai olhar, os 5 têm estilos diferentes, né? A estética deles é diferente, a estrutura deles... Você percebe a evolução muito rápida que o estúdio tem. Se você olha os animais da floresta na Branca de Neve com os animais do Bambi, que é o 5º filme, você vê o quanto que evoluiu tecnicamente o estúdio, né? O cervo lá, que é o Bambi, né? Na Branca de Neve ele parece um saco de batata, né? Ele é muito cartunesco, né? Na Branca de Neve. E no Bambi não, no Bambi parece que o bicho tem osso mesmo embaixo ali na forma como ele se movimenta, né? Então tecnicamente os animadores evoluíram muito rápido nesse período. E Dumbo ele é muito simples, ele não é simples apenas na parte técnica ou na parte estética também, né? A gente está falando na parte de estilo. O próprio desenvolvimento da história ele acaba sendo muito simplificado. Como você acabou de falar, você deu talvez o primeiro grande exemplo, que é a introdução. Né? Então você tem uma grande introdução que você não vê o personagem principal do filme, né? Algo que não aconteceria hoje em dia, né? A gente já vê o personagem principal de cara no começo do filme. Você não tem. Agora, uma segunda característica importante, o Dumbo não fala. É um personagem protagonista que não fala no filme, né? A gente tem na história da Disney personagens mudos, né? Na Branca de Neve tem o Dunga, né? Tem o Gedeon no Pinóquio. Tem no Peter Pan lá, uma das crianças também não fala, acho que é Firula, que acho que é o nome dele, Tootles, que é no Peter Pan. Mas o Dumbo é o filme inteiro, ele não fala, né? E a gente tem personagens protagonistas que falam um pouco, tipo a Bela Adormecida, da Aurora. Ela é a princesa dorme, Disney que né, menos também, fala, né? porque ela dorme o filme inteiro, praticamente, coitada, né? Não é a só jogo, sono. faria o mesmo. O pessoal nos dias de brinca hoje. que é o filme das 3 fadas e da Malévola, né? Não é da E do Aurora. príncipe, né? Então, mas tem isso. E o Dumbo ele também ele subverte várias coisas da lógica da história, né? Então, por exemplo, pelo que eu me lembro do livro, eles mexem muito com essa história do elefante ter medo de rato, né? Isso. Então, na versão do filme, ele subverte, né? Porque o ratinho acaba sendo o amigo do Dumbo, né? O Timothy, né? Que vai ajudá-lo, né? Com a história da pena, né? E você vai subvertendo as noções básicas, Mas né? o Dumbo é o único personagem que tem medo que não tem medo do rato, né? A gente vê que os outros elefantes têm medo dele. Ah, sim. E tem um documentário para quem tiver a oportunidade de assistir no Disney Plus. Na aba de extras tem uma cena inédita chamada O Conto do Camundongo, que é uma das poucas cenas que foram cortadas do filme que mostra o Timothy contando pro Dumbo por que os elefantes têm medo dos ratos até hoje. É uma cena bem interessante. Ela meio que foge totalmente da temática do filme. Parece que é uma outra história, que os ratos eram maiores que os elefantes, eles assustavam os elefantes, e por isso que eles têm medo. E eu super entendo porque o Walt Disney cortou a cena, porque ela meio que jogava a história para outro lado, né? Era um segmento que não tinha muito a ver com a história do filme. E isso prova aquilo que eu falei. Por ser uma história muito limpa, praticamente não tem cena cortada, que é uma coisa que aconteceu nas outras produções. A Branca de Neve tem cena quase finalizada, né, que foi cortada. Pinóquio também, Fantasia também teve muita coisa descartada. O Dumbo acho que só teve essa cena, não lembro se teve outras coisas, outras ideias. Não pode. Mas assim, o que eu acho legal da história, pela simplicidade,
é que para simplificar eles tentam subverter a coisa para simplificar. Então você tem essa coisa do Timothy, que é o ratinho, que no livro é um pássaro, né? Então eles inverteram essa lógica. Uma outra é que não tem vilão específico para antagonizar o Dumbo, né? Que é uma coisa que a gente vê raramente seriam as elefantes, né? Que então, seria o bullying, seria o bullying. O bullying é o grande vilão. Não tem, você não tem um antagonista, que é uma coisa que nos filmes Disney isso é muito bem pontuado, né? Praticamente todos os filmes têm um vilão. Tem duas exceções que eu me lembro bem, né? Que a gente pode até pontuar, que é o Planeta do Tesouro, né? Que eles trabalharam mal porque na verdade é o John Silver, né? No Planeta do Tesouro. Só que eu achei que eles não fizeram bem a transição do personagem para o lado ruim, para o lado negativo dele, né? E o outro é Lilo e Stitch, que é o filme que mais se compara ao Dumbo nessa questão de simplicidade. Porque ali a Lilo ela não tem um vilão também, né? Na verdade o antagonista é do Stitch, né? Não é dela, né? O Stitch é que tem as coisas dele. Então o Dumbo, ele trabalha muito nessa chave. O Alan acabou adiantando isso, né? Na verdade, o que a gente vê ali é o Dumbo lidando com as adversidades do cotidiano ali, da vida dele, do que ele tem que passar ali no contato dele com os bichos, no contato dele com os humanos, né? Que são os funcionários do circo, ou com outros personagens que ele vai encontrando no caminho. Então não há um vilão específico, né? Ele tem que lidar com vários problemas de acordo com o ambiente em que ele está, né? Então isso é uma coisa bem interessante de ver no Dumbo. Tipo a gente na vida, né? E outra coisa também que ajudou a baratear bastante a produção é que, assim como Branca de Neve, Dumbo também foi um dos poucos clássicos da Disney que usou fundos de aquarela, né? E o último filme que a Disney usou isso de lá pra cá foi Fantasia 2000, né? Depois disso a gente não teve mais nenhum filme sendo produzido com essa técnica, o que eu acho que torna o filme mais bonito. Eu gosto muito eu acho que o Dumbo, ele parece, não sei a opinião de vocês, queria saber isso também. O Dumbo parece um grande livro de colorir. A gente às vezes já usou isso pra comentar algumas animações que ela parece um livro infantil, e Dumbo parece um livro de criança quando você tá assistindo ele. Eu acho que por ele ter essa estrutura quase de... Eu acho que eu vejo Dumbo, e aí posso estar errado, mas eu vejo Dumbo muito como uma fábula, sabe? Então eu vejo muito isso, e eu acho que a estética também contribui para eu... Se eu penso em Branca de Neve como um conto de fada, eu penso em Dumbo como uma fábula, sabe? É uma história ali coesa, ela tem o seu sentido ali, não sentido, né? Mas tem como é que é a moral da história, né? Sobre superar a adversidade, uma coisa meio patinho feio ali, e tem essa estética meio cartunesca, e é super colorido também, que me ajuda a colocar o Dumbo nessa caixinha de fábula, assim, quando eu penso, se em contos de fada eu vou pensar em Branca de Neve e Cinderela, e quando eu penso uma fábula Disney, eu penso em Dumbo, assim, não sei se eu tô doido também, se vocês também colocariam ele nessa caixinha, assim, de fábula. Tem um caráter de lembrar um pouco um livro ilustrado, né, em animação, um livro, né, infantil. Aliás, a gente falando agora há pouco do Dragão Relutante, que é o caso do Baby Winnie, né, que é aquele segmento, né, que tem que eles são só os quadros, né, dos storyboards que eles mostram, né, que é bem disso, né, mas o Dumbo, ele é por aí sim, assim, de ter uma coisa por conta dessa estética toda, que aí, de novo, né, uma boa comparação com Lilo e Stitch, que também tem uma estética também bem diferente, né, e também tem ele é muito comparado, né, o Lilo e Stitch com o Dumbo por causa disso. É uma produção menor, com uma história mais limpa, né, embora o Dumbo seja mais limpo mais limpo e mais simples do que Lilo e Stitch, mas é muito raro ter esse tipo de filme na história da Disney. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns qual é o nome dele? Jumbo Júnior. Jumbo Júnior. Jumbo Júnior. Parabéns ao meu Jumbo Júnior, parabéns pra
O Selby comentou que além dos problemas que a gente estava naquela época vivendo da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a greve de roteiristas e tem gente que fala que aquela cena dos palhaços falando que vão pedir aumento pro patrão é uma sátira que os animadores fizeram para essa greve que durou cerca de 5 semanas. Tem essa história aí da greve, né, de 1941, que eu acredito que possa ser sim, né? Sempre há você vai ser um pouco subversivo no filme, lá vai ter as indicações, né? Igual uma história que corre também, que não gostam de confirmar, que é o do Shrek, né? No primeiro Shrek, que tem aquele vilão lá, o Farquaad, né? Que é o antagonista do Shrek, que dizem que ele é a cara do Michael Eisner, né? Que dizem que o Katzenberg, que era o presidente da DreamWorks, falou, não, quero que tenha a cara do meu ex-patrão, né? E puseram ele lá no baixinho lá, né? E que eu acho maldade porque o personagem é muito parecido com o John Lithgow, né? Que é quem faz a voz eu adoro esse ator também, ele faz a voz do personagem. Mas eu acredito que possa ser sim, né? Porque na época havia uma grande crítica ali à postura do Walt Disney, para que as pessoas entendam, né? Que a gente está falando da greve. A greve de 1941 ela foi desencadeada porque até então o estúdio Disney ele funcionava meio como assim como se fosse uma casa, sabe, uma coisa de amigos, de família, que você vai contratando as pessoas e não tem uma organização profissional sobre o quanto que cada um está fazendo, família, né? O quanto que cada um ganha. Então o que acontecia? Muitas vezes um animador que estava há pouco tempo no estúdio ganhava às vezes muito mais do que um outro que já estava trabalhando com o Disney há 10 anos, né? E o que acontece com o crescimento do estúdio, lógico que as pessoas vão começar a saber o que um tá... E com o sucesso da Branca de Neve, que foi o primeiro lançamento, o pessoal deve ter aberto o olho, tipo, porra, o tio Walt tá ganhando dinheiro pra caralho, eu tô aqui ganhando miséria? Então, exatamente. Aí o que acontece? Eles já estavam indo para aquele estúdio de Burbank, que é um estúdio grande, né? Que é um estúdio já realmente preparado para produzir o longa-metragem, né? E os animadores começaram a perceber que o estúdio está crescendo e não sei o quê. Por que meu colega está ganhando tão bem e eu não, né? E aí isso começou a ter uma série de animosidades internas, até que chegou uma hora que veio a greve. E aí o que aconteceu? Os animadores eles acabaram se aliando, né, com uns caras lá que eram profissionais da parte sindical mesmo lá de Hollywood, né, que pegaram muito pesado com o Disney, né, eles ameaçaram inclusive quebrar o estúdio se fosse necessário. E a greve foi muito violenta, tanto é que um dos animadores principais da Disney, da Branca de Neve, do Pinóquio, do Fantasia, que é o Art Babbitt, ele quase chegou de brigar na mão com a Disney, né? Eles tiveram que segurar os dois lá, porque o negócio ficou feio. E o Walt Disney acusava os caras de comunistas, e aí os caras também brigavam. Por isso que o Walt Disney é um anticomunista por causa disso, né? Por causa dessa coisa da união deles lá com esse sindicato, que o negócio era muito pesado. E daí que vem uma das razões do Walt Disney ter vindo para o Brasil, porque isso foi uma forma que fizeram para o Walt Disney se afastar do estúdio e que o irmão dele com o chefe do estúdio pudessem negociar sem tanta briga, porque com o Walt Disney eles só brigavam. Era famoso, assim, gente, tira o chefe daqui para não encher o saco. Chegaram para falar, o governo está oferecendo dinheiro para você ir lá na América Latina, vai lá fazer diplomacia, vai lá pesquisar coisa para os seus filmes, enquanto eu tento resolver o problema aqui no seu estúdio, tá bom? Ele aceitou, porque ele não estava aguentando mais, e o irmão acabou fazendo esse acordo, né? Foi um acordo muito difícil, porque imagina, um acordo, você vê, era um clima tão... Tudo isso pra gente explicar essa cena dos palhaços no Dumbo, né? Mas assim, o clima era tão pesado, porque assim, o estúdio, por conta justamente dessa perda de dinheiro, né, dos primeiros, ele teve que ter um downsizing, né? Eles tiveram que demitir parte dos animadores, porque não dava mais para sustentar a estrutura que tinha antes, né? Só que é o seguinte, o Walt Disney, na hora que ele foi demitir justamente os caras que tinham feito a greve. Aí o juiz, eles entraram com pedido na justiça e o juiz falou, não, Disney, vamos fazer um acordo direitinho. Vocês fizeram um acordo, então é o seguinte, para cada grevista que você demitir, você vai ter que demitir um não grevista.
E aí ele teve que fazer isso, e isso acabou... Isso foi o que acabou terminando o clima família que havia no estúdio, porque aí finalmente o estúdio começou a ser profissional, um negócio, né? Nas relações, porque ele falou, você não pode ter um grupo de amigos, só porque os caras não fizeram greve, você vai demitir os outros e vai manter esses, não. Se você vai ter que reduzir o número de pessoas por causa desse problema, você não vai poder culpar só esse grupo, né? Você vai ter que fazer um corte geral, vai valer para todo mundo, né? Tem que ser igualitário, né? E o juiz forçou o Walt Disney a fazer isso, né? E isso acabou criando, tanto é que tem um outro estúdio, né? Chamado UPA, né? Que aqui em português seria UPA, né? UPA, que foi o que fez o Mr. Magoo, Gerald McBoing. Esses desenhos são de uma equipe que eram os grevistas da Disney que foram demitidos. Então, eles criaram esse estúdio porque eles saíram da Disney e acabaram criando. Então, mas essa cena dos palhaços, ela teria relação justamente com esse clima difícil que seria dos funcionários de tratar com o chefe, né? E ali eles estão falando sobre o dono do circo, né? Sobre o cara que chefia eles lá, e teria aquela cena de discussão lá deles ali, né? Agora, fica essa coisa, né? Eu acredito que possa ter sim um cutucão ali, porque acontecia esse tipo de coisa nos filmes. Essa ideia é sensacional! Vamos falar com o chefe! Vamos pedir um aumento! Isso vale uma boa grana. Eu vou pedir aumento ao patrão. Eu vou pedir aumento ao patrão. Eu quero mais dinheiro. Vou lá pedir ligeiro. O Dumbo foi um filme, como a gente estava falando, que ele foi muito bem elogiado pela crítica, tanto que na época do lançamento, em dezembro, como o Selby falou, ele seria capa da revista Time, que não era uma coisa muito eventual de acontecer, e ele só não foi capa da Time por conta do atentado de Pearl Harbor, que acabou roubando a cena, mas o filme ganhou matéria, ganhou espaço, foi super elogiado. Durante os anos de lançamento, ele ganhou histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos, inspirou brinquedos, tanto no parque da Disney, e ganhou vários outros derivados. Queria saber de vocês, o que vocês acham do filme? O Alan não tá falando muito. Alan, conta pra gente o que você acha de Dumbo. Ai, tem que dar opinião mesmo aqui. Você não gosta? Alan, você chorou com a morte da mãe do Bambi ou com o Dumbo encontrando a mãe lá no Baby Mine? O que Eu chorei. Não, a morte da mãe do Bambi foi um marco na minha infância, né? Marco. Foi um marco na minha infância. Eu chorei. Quem não chorar não é humano, né? Gente, por favor. Isso. Fica chorando com a morte do Mufasa aqui, enfim. Mas assim, eu gosto de Dumbo. Não é um filme que eu vejo com frequência, mas é um filme que eu gosto, até porque ele é curto, né? Dá pra ver. Dá pra ver antes de boa. Antes de dormir, né? Você tá sem sono, você coloca Dumbo pra dar uma chamada no sono, né? Falou que o filme é chato. Então, assim... O Léo já esculhambou, né? Já acabou com o filme, assim. Mas é um filme que eu acho que eu gosto muito mais dele pela importância e contexto que ele tem do que exatamente por ele em si, sabe? Sabe quando uma obra tem tanto valor que você acaba gostando mais dela, não sabe? Eu acho que talvez se não tivesse todo esse contexto em volta dele, talvez eu não prestaria tanta atenção em Dumbo e deixaria ele meio que passar e tipo, é um filme legal que tá ali na primeira era de ouro da Disney e é isso, sabe? Mas eu acho que por todo o contexto, eu acho que sempre quando eu vou ver ele, eu vejo prestando mais atenção e lembrando das histórias que tem por trás do filme, sabe? Então, ele é um filme que quando eu vou revisitar, é um momento quase crítico, sabe? Que você vai ouvir e falar, e essa cena, hein, galera? Você sabe como é que foi feita? Então, é esse tipo de coisa que eu vejo Dumbo. Mas eu acho que é um filme gostosinho de assistir mesmo, assim, porque ele é muito simples, né? Ele era ótimo para passar com a criança, eu passava com meus alunos quando eu dava aula, entendeu? Porque era uma hora ali, ponto. As crianças ficam quietas, vê o elefantinho voando. Então, assim, é ótimo de ver. Tem uma moral da história, que é maravilhoso. Mas é um filme que esteticamente eu gosto também. Eu acho ele um filme muito, muito bonitinho e muito fofinho, assim, sabe? Eu não consigo falar que, tipo, eu não gosto de Dumbo. Eu acho Dumbo chato. Tipo, eu não consigo... Isso não sai da minha boca. Mas eu também não posso falar que, tipo, nossa, Dumbo é uma das melhores coisas que eu já vi da Disney. Ele fica nesse lugar
ali de esse filme é muito importante, então é muito legal que eu veja ele aí pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, enfim, que eu revisite essa obra assim para lembrar de que ele tem sua importância ali dentro dessa primeira era de ouro aí da Disney. Às vezes a gente olha essas animações do passado, dos anos 30, 40, não só os longas, né, os curta-metragens também, tem um problema que a gente tem que prestar muita atenção quando vai rever. Eu falo isso principalmente para os amigos que curtem animação, ou para quem até não acompanha tanto, gosta, mas às vezes vai rever algum filme e aí não gosta, que a gente tem que entender também o contexto de como as pessoas aproveitavam esses filmes, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é chato e tal, mas porque às vezes o ritmo do filme é diferente. A ação dos filmes antigamente, ela era mais lenta, né? O próprio Alan falou aqui, por exemplo, da introdução do Dumbo, que é lenta, leva 10 minutos para chegar na... Enquanto você vai ver um filme hoje, né? Você pega qualquer um da DreamWorks ou da própria Disney, é um falatório, né? Nos primeiros 10 minutos parece que tem a quantidade de fala de 1 hora de um filme antigo, né? É muita coisa que eles colocam no filme. E a gente estranha isso um pouco porque nós não temos tanto, a não ser quem seja cinéfilo, obviamente, mas a gente não tem o costume de assistir muitos filmes antigos daquela época, né? A gente está falando de Dumbo, que é de 1941, mas eu pergunto, quantos filmes de 1941 a gente assiste, né? Por exemplo, eu não lembro de cabeça qual é um filme de 1941 que eu tenha assistido nos últimos anos, né? O Dragão Relutante, que eu fiz, né? O Alan assistir. Então, a gente mas tem poucos filmes, né? Então, quando a gente vai ver filmes como Branca de Neve, Pinóquio, a gente tem que entender isso. O ritmo do filme, ele é mais lento. Os curtas-metragens também. Você pega um curta do Mickey de 7 minutos, às vezes você vai assistir, às vezes você até gosta, mas já dou uma dica pra você, pro Léo, pro Alan, pra qualquer um. Que eu adoro os curtas do Mickey, do Silly Symphony, do Donald, mas experimenta assistir 5 curtas um atrás do outro. Provavelmente quando você chegar no terceiro, no quarto, você já vai querer dar uma cochilada vendo os desenhos. Esse é um problema do ritmo dos desenhos, né? Quando você edita esses desenhos, no Disney Club eles chegaram a exibir esses desenhos editados, você vê que quando tem a edição você assiste mais, né? Porque você acaba quebrando um pouco essa lentidão. Então eu acho que quando a gente vai assistir esses filmes, e aí fica a dica também para quem está ouvindo, a gente tem que ter a noção disso também, que são filmes muito antigos, né? Então a gente tem que entender também um pouco dessa questão de ritmo, como era contado, né, a história, né? É bem diferente do que veio depois, né? Mas eu acho que dessa Era de Ouro, por exemplo, eu acho que Dumbo é o que eu menos gosto. Não que eu não goste do Dumbo. Eu acho que os filmes da Era de Ouro da Disney são que nem os filmes da Pixar naquela fase boa. Sim. Você não tem nenhum filme que você fala, nossa, esse filme é ruim. Você fala, não, esse filme aqui é muito bom, mas numa lista eu acho que eu colocaria o Dumbo por último, pensando aqui. Mas eu acho que, por exemplo, o Dumbo, ele tem mais ritmo que Bambi, que demora muito mais pra acontecer as coisas. Fantasia, que é um filme que é um fora da curva, que você tem que estar naquele momento de tipo, vou assistir um clássico da Disney. Pinóquio eu também acho que demora pra acontecer. A própria Branca de Neve tem algumas cenas que você pega e fala que a gente nota que Dumbo dá uma enrolada em algumas coisas, mas ele tem um ritmo muito mais acelerado e eu acho que ele funciona muito mais pra criança do que os outros 4 filmes dessa época. Ah, não, certamente, né? Tanto é que eu conheço gente que é traumatizada com Pinóquio, né? Sim, a cena da baleia. o Dumbo é super... Tirando a cena que eu acho Branca que de Neve. É o próximo assunto que eu quero conversar com vocês, que é a cena dos elefantes lá, cor-de-rosa, que é uma Pink cena... Elephant on Parade. Clássica essa cena. Eu acho que o filme todo é um filme muito infantil que funciona bem pra criança. Por exemplo, Branca de Neve tem cenas assustadoras, Pinóquio tem cenas assustadoras. Fantasia não é um filme pra criança e Bambi também tem cena assustadora. O Dumbo, eu acho que dessa era é o filme mais, vamos dizer assim, que funciona bem pra criança infantil. Não que os adultos não se divirtam. Eu acho que Dumbo tem bons personagens, como eu falei, uma fotografia linda, mas eu acho que ele é o mais infantil de todos. Ele não é só também o mais infantil. Eu acho que também, aí você já tem uma pista aí na sua própria fala, Léo, é que é o seguinte, ele é o que menos impressiona no sentido de como que eles fizeram essa cena, que é uma coisa que a gente sente isso assistindo os outros filmes, né? Eu lembro a última vez que eu assisti Branca de Neve, que eu em algumas cenas eu fiquei falando assim, nossa, mas como que eles fizeram essa cena específica, esse efeito, né? Porque tinha muita coisa de animação de efeitos que nunca tinha sido feito antes em animação. Inclusive eu tenho um livro que
com o John Kennemaker que escreveu, que é um diário, né, de um animador chamado Herman Schultheis, que ele explica como foi feito, né? Efeito de fumaça, né, que a gente vê que é uma fumaça filmada, como era efeito de lava, como era aquele efeito dos flocos de neve no Fantasia, né, que eram flocos construídos mesmo, que giravam e foi filmado. Então esses filmes da Era de Ouro, eles trabalham muitas coisas que quando você vai assistir com mais atenção, quando você vai assistir despreocupado, né, só pelo entretenimento, mas quando você quer assistir com mais foco, né, como a gente quando vai no cinema e está prestando atenção. Tem cenas que você olha e fala, nossa, isso é impressionante, como que isso foi feito, né? E o Dumbo isso acontece menos. Mas como você disse, isso não tira do Dumbo, e aí o Alan também citou isso, alguns aspectos artísticos dele, que são muito importantes, né? E essa sequência, né, que é dos elefantes cor-de-rosa, o Pink Elephants on Parade, ele foi muito elogiado por artistas, por intelectuais. Vou dar um exemplo, o Salvador Dalí, né? O Salvador Dalí ele escreveu pro Walt Disney elogiando muito aquela sequência. Por quê? Porque ele falou, isso sai do comum. Sim. Né? Ele falou, ainda mais ele que era surrealista, né? Todo louco vendo os elefantes ali dando volta na tela. Essa cena lembra muito o estilo do Fantasia, que é tipo o Walt Disney tentando assim, colocar um pouco daquilo no filme. E ele falava assim pro Walt Disney, falou, isso aí é o novo, né? Isso aí é o diferente, né? Isso até uma outra coisa boa para falar, que nessa época a crítica séria, né, a crítica artística, ela levava muito a sério o trabalho do Walt Disney, né, como cineasta, né? Então todos esses filmes da Era de Ouro, isso vai mudar ao longo dos anos 40, que aí depois vai vir a televisão, aí o Walt Disney ele vai cair naquele problema da padronização, e aí os críticos vão virar a cara para ele. Mas nesses primeiros anos, nos anos 30, começo dos anos 40, os intelectuais, até no Brasil, aqui o Mário de Andrade, muita gente aqui ligada à revista Clima, que era a revista literária, eles fizeram uma edição só sobre a fantasia, para analisar o fantasia. Falando bem ou mal, eles estavam analisando. Imagina analisar, né, uma animação, né? Hoje, não há muito tempo atrás, né, ninguém prestava nem atenção para animação do ponto de vista crítico. Agora que nós temos gente interessada de novo em analisar tal, mas na época não. E essa sequência dos elefantes cor-de-rosa, ela é o destaque do filme nesse ponto, né, que chamou muita atenção da crítica especializada. Passando de lá pra cá, eles vão rapapapapapá. Parece até elefantes em batalhão. Pink Elephant on Parade é um grande clássico, pra mim é uma cena clássica da Disney. Eu acho que é impossível falar sobre isso, principalmente sobre a Era de Ouro, sem falar sobre essa cena que é um marco. Eu fiz no final do programa eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas assim, quando eu postei lá no Instagram do Papo Animado, e aí, vocês gostam de Dumbo? Quais cenas vocês gostam mais? Foi unânime a cena Pink Elephant on Parade, assim, sabe? É um negócio bizarro, assim, de como é uma cena gostosa de assistir, né? O Dumbo ficando... O Dumbo, olha que do Dumbo. O Dumbo... Eu tô com o Dumbo na cabeça, o Dumbo ficando... Não lembrando que ele é chamado, né, de Jumbo, né, também, né? É o apelido carinhoso dele que a gente não citou aqui, é o Jumbo. Não é o Dumbi, não. Não, o Jumbo é o nome dele. Dumbo que é o apelido carinhoso que os elefantes dão. E eu vos chamo de Dumbi mesmo. O filme é meu. Mas você tá falando que ele é popular, mas você sabe que tem uma polêmica, né? Envolvendo os elefantes. Os elefantes? É. Os elefantes? Os elefantes cor-de-rosa. Tem uma polêmica nessa sequência. Por quê? Porque dizem que ele usou drogas? Dizem que é LSD? Não é por causa de drogas. Isso tá bem nítido no filme. Porque ele fica embriagado? Bebida alcoólica, né? Ah, então. Lembra que os palhaços, eles derrubam a garrafa, né? Tem essa cena lá que eles estão... Logo depois, né, dessa cena que a gente comentou dos palhaços. Aí ele fica... Cai ali. Então, ele e o ratinho lá, eles... Digamos assim, que eles aproveitam a balada, o fim da balada dos palhaços ali, né? Uhum. E aquilo ali é a alucinação deles, né?
Os elefantes cor-de-rosa é uma alucinação. É, que cerveja é essa, né, que ele bebeu, galera? Que água é essa? Não é droga, né, gente? É álcool mesmo, né? A alusão que tem naquela cena. E isso depois causou uma polêmica e nos livros infantis a Disney retirou, né, essa cena dos elefantes. Embora é uma daquelas aquelas anacronias da Disney malucas, né? Eles retiraram dos livros infantis, mas de outras coisas eles continuam mostrando, né? Então, tipo a cena dos corvos, que eles aparecem, que até hoje é acusada como preconceito racial. Mas aí tem uma diferença. Então, no caso dos elefantes, eles continuam aparecendo, né? Inclusive no House of Mouse, até aquela série do Mickey, eles aparecem. No remake também apareceu, embora eu não goste de como que eles aparecem ali, mas do Tim Burton, né? Mas eu acho assim que na cena não tem nada de censurável, né? Se a gente for pensar bem, até porque essa coisa da bebida ela é muito discreta no filme. Já a questão dos corvos bom, o Léo acho que vai explicar a questão dos corvos, aí eu comento. Não, pode comentar, João. Vamos facilitar aqui. Você não gosta dos corvos? Você pegou e falou que era uma... A gente tava falando de uma cena polêmica. Eu acho que Por do jeito isso que eles eu colocam a bebida alcoólica é simples, tipo, não tem nenhuma coisa meio que deixa claro que aquilo é uma bebida alcoólica. A gente adulto entende que é bebida alcoólica. Por isso. A gente, quando criança, eu não entendia eu achava que ele tava ficando só maluco. Eu, adulto, entendo que é um MD, assim, porque eu falo, nunca bebi cerveja e vi elefante rosa, mas tudo bem. Pra mim, eles tomaram um MD doidão, assim, mas tudo bem. E aí teve também, depois de algum tempo, esse problema com os corvos, que eles estavam causando estereótipos meio que racistas na época, né? Vários personagens da Disney foram acusados disso, né? Isso é bastante polêmico, mas você sabe que dentre os historiadores Disney, né, olha que há muita polêmica em relação ao Canção do Sul, né, e outros filmes, mas há uma visão muito mais positiva dos corvos do que nessas outras polêmicas. Porque os corvos, eles foram ali... Tudo bem, os críticos vão falar que é um estereótipo, né? Eu acho que isso pesa muito por causa do nome de um dos corvos. Eu acho que esse é o ponto que pega. Por quê? Porque os corvos, no caso, toda a parte de referência de voz foi feita por atores negros, né? Tem até um grupo que agora esqueci o nome, é o Hall Johnson Choir, que é um coral, tá? Eles usam os cantores, enfim, eles aproveitam artistas negros para usar como referência para fazer esses personagens. Então não é aquela coisa do branco, que hoje tem toda essa polêmica, né, que estaria fazendo estereótipo e tal. Não foi isso, né? Mas o que pega é que um dos personagens, um dos corvos, se chama Jim Crow. E o Jim Crow é o nome, né, que se dá àquela lei segregacionista do século XVIII que separa os brancos e os negros nos Estados Unidos, né? Então, só que o nome na época é aquela coisa que eu falo, o Dumbo ele é cheio dessas subversões, né? Como eu falei do Dumbo ser amigo do ratinho, de não ter vilão e não sei o que. Ali foi justamente eles fizeram aquilo ali para cutucar, né? Foi uma coisa mesmo de sátira mesmo, até por conta dos estados sulistas dos Estados Unidos ali, mas os corvos, eles são os personagens mais empáticos do filme com o Dumbo, né? Porque eles são os únicos que não cometem bullying contra ele. Até o Timothy, às vezes, enche o saco do Dumbo ali, né? Com aquela história, né? Mas os corvos não. Os corvos, eles têm uma... Ele mais tira o sarro do rato do que do Dumbo, coitado. Então. Eles estão muito mais do lado do Dumbo. Mas eu entendo a polêmica, né? Embora, como eu já disse, do ponto de vista dos historiadores, enfim, eles não têm tanto essa conotação negativa, a não ser justamente pelo nome do personagem que tem essa referência. Eu acho que é aí que pegou, acho que foi aí que realmente... Essa é uma curiosidade, a versão dublada original do Dumbo, o grande Otelo que fez a voz. Era isso que eu ia puxar, né? daqui o assunto. Acho que estavam os três engatilhados para poder falar, quem vai dar essa cartada? Quem vai trazer esse nome para sair mais inteligente desse episódio? Tal. Mas só para concluir, aí se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês falam. Uma coisa interessante é que essa história da representação dos corvos serem vistos como representação negativa, ela não passou vazia ao longo dos anos, né? Eu sempre, acho que até comentei com vocês aí em alguma outra polêmica aí que a gente comenta,
que eu falo assim, os coleguinhas, eles sempre acham que as transformações, as cobranças, elas são muito recentes, né? Quer dizer, nos últimos 10 anos é que estão pensando, né, em inclusão, em diversidade. Imagina, isso aí, como eu falo, o Clube do Mickey... faz tempo, né? Eu falo, olha, o Clube do Mickey de 78 já tinha menino negro, menino indígena. Aliás, mais do que o dos anos 90. Eles fizeram um dos anos 90 que aí só tinha branco, mas o dos anos 70 ele era diversificado já. Então já havia já há preocupação. Muito tempo. Lógico, gente, lógico. Aí vão falar, mas não tinha. Lógico que eu sei que a inclusão e a diversidade era muito menor do que é hoje, né? E hoje ainda é pouco, ainda tinha que ter mais. Mas na época já existia essa preocupação, né? Então, até um dado legal para passar para quem está falando do Dumbo. Eu estava lendo um livro aqui de um ex-animador da Disney, Steve Hullett, que ele trabalhou na época do Cão e a Raposa, né? Ele trabalhou ali nos anos 70, 80 na Disney. E ele lembra uma reunião, não sei se vocês lembram no Cão e a Raposa, que o Dodó ele fica amigo de 2 pássaros, né? No começo do filme ali, né? Tem a coruja e tem os outros 2 pássaros que agora me fugiram o nome deles, desculpa. Mas na ideia original eram 2 corvos. E aí ele conta no livro que o produtor, o diretor, fala assim, nós não vamos usar corvos por conta da polêmica que teve no Dumbo. Então já naquela época, eles já lembravam já dessa polêmica, no 78, 79, né? Então isso é bom pontuar para dizer que não é uma crítica recente, né? Dos últimos 10, 20 anos. Isso é uma coisa que vem já desde os anos 50, 60. É bom lembrar que, por exemplo, fantasia, né, a representação do estereótipo negativo negro já veio para o relançamento de 69, né? Em 1969 eles já estavam cortando esse tipo de cena, né? Então, só para deixar claro o contexto dessa questão crítica. Qual é a graça? O que vocês estão fazendo aqui embaixo, afinal? O que estamos fazendo aqui embaixo é... Ora, ouça só isso! Subam numa árvore que é o lugar de vocês. Escuta aqui, meu chapa-rato. Chapa-rato? Escuta você. Não sou seu chapa e não sou rato, sacou? Ah, é? E eu suponho que você e nenhum elefante não estão em cima de uma árvore também. Não, nem eu, nem árvore. Árvore? Eu lembro que recentemente veio muito forte de novo na época do lançamento do Disney Plus, há 2 anos atrás, nos Estados Unidos, que eles estavam querendo cortar a cena, mas, tipo, é uma cena que não faz sentido você tirar do filme, porque... Não dá pra cortar. É uma cena importante da história, que é lá que ele descobre que ele tá voando. Não dá. E você sabe... bom, é como eu falo tô apresentando um trabalho de pós-doutorado que é sobre guerras culturais, né? Eu sempre falo o seguinte, gente, a cada 10 anos... a gente vai olhar para trás e vai ver coisas negativas. Quer dizer, o que a gente está falando hoje, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás, a gente vai ver coisas que, enfim, não deveria ter falado, ou coisas que estão sendo produzidas que a gente assiste e acha, ok, tá tudo ok, e vai ver problema, né? Então, como você falou, a cena dos corvos, ela é uma cena essencial, você não tem como cortar. Mas só para dar um exemplo de como as polêmicas mudam, e eu acho que vocês vão comentar daqui a pouco, no caso do Tim Burton, a polêmica não foi os corvos, né? O problema foi usar o circo, né? Era uma outra polêmica completamente diferente, né? Porque vai ter os animais no final do filme, porque hoje em dia não é legal você ter animais no circo. Vai ter os animais no circo. Mas você imagina, né? Você vê como a polêmica muda, né? O entendimento muda de um tempo para o outro, né? Então, ele tem que sempre ficar atento a esse tipo de coisa. Eu acho que é isso, assim, e sempre pontuando que o Disney Plus, ele tem aquele aviso, né, no começo do filme e tal, que o filme pode ter representações negativas e tal, que eu acho que é sempre importante a gente ter em mente, assim, essa controvérsia racial aí que rola com Dumbo é muito complexa, exatamente como o Selby falou, porque existem pessoas que apontam muitas problemáticas, existem outras pessoas que não apontam, e isso dentro da própria comunidade negra, né? Então, assim, você fica, e aí, o que faz, né? E como a gente comentou, não tem como tirar a cena, porque é uma cena muito importante, é uma cena que, se tirar, o filme não faz sentido, né? O final do filme, né? Ali. É. Então, mas eu acho que é importante, pra mim o que eu penso tudo, se você concorda ou não concorda, pra mim eu caguei, mas acho que é importante tentar entender
o que é e falar, beleza, isso aqui existe. É tipo eu, que assim, eu gosto do Máscara, mas aquela cena extremamente transfóbica no final, eu fico arrasado, extremamente desconfortável. Então eu vejo o filme até ali, eu pulo a cena, entendeu? Porque eu sei que... Porque eu fico constrangido e eu fico mal de verdade. Falar, puta que pariu, eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas passou e entender o contexto que isso foi feito também, né? O que eu acho assim, lógico que a gente não deve repetir os erros, né? Se a gente já sabe que algumas coisas são negativas, lógico, aí a gente vai ter uma polêmica que sempre ocorre, que é, por exemplo, mas aí você vai fazer um filme, e a gente tem visto muito isso hoje em dia. Por exemplo, você vai fazer um filme... um remake de um filme que se passa num tempo em que acontecia esse tipo de coisa, né? Aí eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para também não ter um apagamento geral, né? Porque a gente sabe que muita gente só sabe de coisas de contexto histórico a partir de filmes, da produção cultural, infelizmente é isso, as pessoas não estudam, né? Não tem tanto interesse, né? Então, que aliás, eu até já não sei se eu comentei com o Léo, por exemplo, quando a Globo fez o remake do Éramos Seis, eles retiraram muitas características ali das versões antigas da novela, que mostravam a época como ela era. Então, o Éramos Seis, o mais recente da Globo, ele é 1900 sei lá, era 1900 da década de 40, né? Começa nos anos 30 e depois nos anos 20 e vai até os 40. Mas tem coisas ali que é muito 2010, né? Não, o próprio Dumbo se a gente trazer de volta pro live action do Dumbo, a gente vê que tem algumas coisas que são meio forçadas, que pessoas daquela época não pensariam daquele jeito. Tipo, eu lembro da menina... Eu não gosto de usar falar forçado. Eu prefiro reimaginado, porque eu acho que eles colocaram aquilo como uma verdade daquele período, assim. Mas acho que não como aquele período, mas que funciona aquela história, período, né? Então, ok, não, mas mas no caso do Tim Burton, ok, ali é uma coisa realmente fora da cartola dele, ali é uma coisa... Ali eu não culpo, né? Mas eu falo assim... Quando for produções realmente históricas, que você tem que ter uma... eu acho que sim. Não no caso do Tim Burton é outra coisa. Mas aí sim a gente tem que sempre tomar um certo cuidado. Mas eu vou dar um outro exemplo de controvérsia no Dumbo que ninguém cita. Eu só li isso em um livro. A gente está falando muito dos corvos, né? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês percebem vendo o Dumbo. Que há humanos ali, pessoas negras no filme. E ninguém presta atenção neles. Por quê? Porque eles ali... Eles aparecem muito rápido e são os caras que fazem o trabalho braçal para montar o circo, né? Eles não tem meio que uma musiquinha? Eu acho que eles cantam alguma coisa, não tem uma isso? Cena rápida, deles trabalhando à noite. É uma cena muito rápida ali, eles não tem, né? Um livro, tem uma controvérsia que eles discutem muito isso, mas de novo, é uma coisa da época, gente. O filme foi produzido né, 1941, o filme estava sendo produzido na virada dos anos 30 para os anos 40. Então vai ter esse tipo de controvérsia, mas eu acho assim, eu acho que, ok, a gente tem que colocar mensagenzinha ali para explicar o contexto, para as pessoas entenderem, porque as pessoas infelizmente não estudam aquela história, tem que saber, mas aí fica essa história. Como eu acho que, por exemplo, no caso da Canção do Sul, eu acho que se a própria Disney não tivesse polemizado tanto em si, a própria Disney, não foi nem externo, a própria Disney polemizou em cima do filme, provavelmente a gente estaria vendo o filme no Disney Plus, porque, por exemplo, o caso do Dumbo é um caso discutível também, né? Mas não tem como retirar a cena dos corvos dali, é uma questão muito problemática, né? Mas, enfim, mas eu acho que no caso dos corvos ali, por mais que se discuta essa questão, eu não vejo aquilo ali como uma coisa negativa no mesmo patamar das outras controvérsias que a gente conhece da Disney. Eu acho que ali é um ponto diferente de discussão. Você já viu um elefante voar? Já viu um cavalo voar? Já viu um dragão voar? Eu já vi uma casa voar! Antes da gente finalizar a discussão, eu queria falar também um pouco que vocês citaram do Grande Otelo, que ele fez, uma das versões dubladas do filme, pra gente falar um pouco da dublagem, que uma curiosidade que eu tava lendo aqui, que eu não tinha reparado, que eu parei, eu fui até rever o começo do filme pra saber disso, tanto Branca de Neve quanto Pinóquio e Dumbo são filmes que não aparecem a cartela de dubladores em nenhum momento do filme, nem no começo, nem no final. Aqui no Brasil, Dumbo foi dublado 3 vezes. A primeira versão foi de 41,
que foi feita pelo compositor João de Barro, e teve o Cartola fazendo a voz do personagem Timothy Crown, e foi super elogiado pela imprensa. Muita gente dizia que nem mesmo a versão original do personagem ficou tão divertida e pitoresca quanto a dele. A segunda versão foi lançada em 73 e a terceira versão em 98. E uma curiosidade que eu achei legal destacar é que o Orlando Drummond, ele faz as duas versões, personagens diferentes. Na primeira versão que ele dublou, ele faz a voz de um dos corvos, e ele ajuda outros, ele junto com outros dubladores cantam as duas canções Quando Eu Vi um Elefante Voar e Eu Vou Pedir Dinheiro pro Patrão. E na segunda vez ele fez a voz do dono do circo, do diretor principal do circo, onde ele meio que fazia uma voz muito parecida com o Sargento Garcia, que é o personagem clássico que ele dublou na série do Zorro. Eu gosto muito, eu tenho duas das versões do Dumbo dublada, que eu já assisti. Eu assisti tanto a da década de 70 quanto a de 98. Existe essa versão de 41 ainda, Selby, ou não? Então, isso é uma coisa que por muito tempo eu estava atrás. O que a gente tem são trechos de dublagens dessa do João de Barro. Do Dumbo, eu não, pelo que eu me lembro, não tem. A gente tem trechos do Bambi, com essa dublagem antiga, e do Pinóquio. Branca de Neve eu também não sei, eu não lembro se a gente tem... Eu sei que tem a gravação do disco, né? Quando eles relançaram depois o disquinho, o João de Barro também foi o diretor dessa dublagem. Mas eu sei que a gente tem trechos da dublagem original do Bambi, porque é muito boa, por sinal, é bem interessante ver. Mas essa dublagem dos anos 70 é uma coisa, eu sei que também é discutível, porque agora com o Disney Plus a gente sempre tá... O que a gente vê é a dublagem sempre mais recente, né? Que não é ruim. Eu acho porque que mas eu vou falar, mas eu vou falar o seguinte, é uma questão, eu sei que eu sou chato, mas eu vou falar assim, filme antigo, procure assistir a dublagem que for a mais antiga. Por mais que essa, por exemplo, dos anos 70 já seja a redublagem, eu sempre acho que essa dublagem ela acaba aproximando mais com o contexto da época que o filme foi feito. Eu acho que tudo bem, eu entendo porque é refeito, muitas vezes é por questões técnicas mesmo, porque às vezes trechos do áudio somem, ou é porque às vezes as palavras usadas elas, né, caem em desuso, né? Às vezes é a gíria da época que acaba broto que ninguém usada, sabe mais o que é, né? E não sabe, aí você troca, mas eu acho que perde uma riqueza, né? Então, por exemplo, a do Dumbo, por exemplo, é um filme que o Dumbo, o Puff também, o longa-metragem do Ursinho Pooh, tem alguns filmes que eu não consigo ouvir se não for com aquela dublagem antiga, né? Que pra mim é aquela que vale. Por mais que você tente... Se Minha Cama Voasse também foi redublado também. Eu acho que mesmo quando às vezes com os mesmos dubladores, acaba perdendo. É incrível isso. O próprio ritmo da fala tal, ele fica diferente. Então, na medida do possível, que eu sugiro que as pessoas tentem fazer, sei que é difícil, é sempre tentar conferir a dublagem mais antiga, porque é uma experiência diferente. Porque imagina, por exemplo, a Nova Onda do Imperador, que tem uma dublagem que eu considero excelente, que transforma o filme. Imagina, e ela tem gírias ali, ela tem coisas da época. Imagina se daqui 30 anos resolvem refazer e você não ouve mais essa, né? Então é uma coisa difícil, né? Eu acho que é legal só a gente também citar rapidamente, e rapidamente eu quero dizer rapidamente, né? Que sobre a trilha sonora do filme, né? A gente tem umas musiquinhas aí no filme. Eu acho que a mais marcante mesmo é Baby Mine, né? Tanto que a Disney sempre revisita, assim, a cada, sei lá, 5, 10 anos, a Disney chama uns artistas para cantar os clássicos Disney lá, e Baby Mine sempre tá presente. Assim, eu já vi algumas versões, acho que a Gwen Stefani que fez a última versão, não lembro, mas depois eu vou dar essa pesquisada aí. Mas eu acho que é a música que realmente marca e que foi indicada ao Oscar, ganhou alguma coisa assim, não foi? Não teve? Ela foi indicada. Ganhou algum prêmio, ela foi indicada. A trilha ganhou, né? A trilha ganhou o Oscar, mas a canção foi só indicada, né? Que eu gosto muito. Você é tudo pra mim, não há bebê tão lindo assim. Agora, Léo, você falou do parque, né? Só pra dizer que o Dumbo é uma das atrações mais populares, né? Sim, voar dentro do que é um elefantinho que fica girando, que é uma atração clássica, uma atração, né? Que você encontra em qualquer parque
parque de diversões, só que lá pelo tema, né? Não, e é uma coisa que eu lembro que a Disney, pelo menos na década de 90, a época que eu assisti os VHS da Disney, quando eles vinham divulgar os parques, era uma coisa muito presente. E eu acredito que isso eles usavam bastante pelo fato do personagem fazer sucesso lá fora e também aqui no Brasil. Eu tava vendo, Dumbo foi o primeiro filme da Disney a ser lançado em VHS tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos ele foi lançado em junho de 81 e aqui no Brasil, depois de 2 anos de negociação entre a Abril Vídeo com a Disney, eles lançaram em novembro de 88, o VHS do Dumbo, que se tornou um dos filmes mais vendidos da Disney naquela época, aqui no Brasil, e veio junto num pacote, né, que a Abril comprou, onde logo depois lançaram Mary Poppins, Alô Amigo, O Conto de Natal do Mickey, Tron e Se Meu Fusca Falasse. Quer dizer, a gente vê que são títulos bem... Eu acho que dessa lista, tirando Mary Poppins aleatórios. E Dumbo, os outros são um pouco mais fracos, né? Então, por quê? Porque para testar o mercado de VHS, a Disney ela não ia queimar os grandes filmes, porque naquela época, para os mais novinhos aqui que não saibam, a Disney lucrava muito com o relançamento nos cinemas, né? Sim. Então ela não ia lançar em VHS diretamente filmes como Branca de Neve. Branca de Neve acho que foi o último a ser lançado dos clássicos, né? Fantasia foi lançado em 90, mas com muita dificuldade, porque a Disney não queria lançar. Branca de Neve foi lançado porque havia um risco de, na Europa, cair em domínio público. Aí eles conseguiram reverter isso, mas com medo de pirataria na Itália, isso ia acontecer na Itália. Aí a Disney ficou com medo e resolveu lançar oficialmente, mas depois conseguiram estender os direitos autorais. Mas o Dumbo, por conta disso, ele acabou se tornando muito popular, porque ele foi pro VHS, e era um dos poucos clássicos disponíveis em VHS na época. Então, lógico, para quem tinha o vídeo, era um dos filmes mais assistidos, assim como foi com Alice na televisão. Alice não é um dos grandes, né? Mas ele se tornou muito popular porque foi para televisão, né? Foi a primeira animação que foi para televisão, se tornou muito popular. E aí no parque, lógico, acaba chamando muita... Tem 2 atrações do Dumbo, né? Na verdade, na Disneylândia da Califórnia e de Paris tem o trenzinho, né? O Casey Juniors, né? Que é o que dá a volta no jardim ali, que tem as maquetes. E tem o Dumbo. Agora tem uma coisa maldosa, né? Que as pessoas falam da popularidade do Dumbo. Que é assim, por que ele é tão popular, né? O elefantinho lá que você vai e fica girando ali, né? Que é uma coisa que você encontra em qualquer parque, né? Aí os mais maldosos falam que a popularidade do Dumbo tem a ver com a localização dele. Porque o Dumbo, tradicionalmente, ele fica atrás do castelo. Da Cinderela. Então você entra do castelo, tanto da Califórnia, né, que é o da Bela Adormecida, quanto o da Cinderela em Orlando, você passa pelo castelo, tem o carrossel, né, no meio, e logo atrás ficava o Dumbo. Então as pessoas caíam ali, né? Então ali já formava a fila. Aí o que aconteceu em Orlando foi que ficou tão cheio, né? A fila era tão grande que eles deslocaram para uma área mais distante, fizeram duplo, né? Então tem um duplo Dumbo ali girando, um gira de um lado e outro gira do outro, né? Sim. E aí provou a teoria, não, tudo bem, tem a ver com a localização, mas ele continua popular mesmo estando mais distante ali da região central do parque, né? Dumbo é um personagem clássico, né? Quando a gente pensa em Disney, personagens da Disney, com certeza Dumbo vem rapidamente na cabeça da galera, tanto que é um dos poucos filmes da Era de Ouro, pelo menos que eu vejo aqui, que eu tava lembrando aqui agora, é o único que teve a sua versão em live action lançado pelo Tim Burton em 2019. Alan, o que a nossa audiência tá achando de Dumbo? Você fez a pergunta lá no @papaanimado. Vocês amam, gente, que ele fala do nada, e aí eu tenho que ficar caçando as coisas aqui, mas eu já vou aproveitar e dizer e corrigir uma informação aqui que eu dei. A Gwen Stefani, ela cantou Rainbow Connection, que é do Muppets do filme, não foi Baby Mine. Bela música essa também, um tema muito importante também. Tem gente que gosta. Bom, perguntei lá, né, no @papaanimado, se você nos segue, você com certeza participou dessa enquete. Hoje vamos gravar um especial sobre Dumbo. E aí, vocês gostam do filme? E 87% disse... que sim, galera, que sim. Espero que os 87% ouçam o filme. E os 13%...
Exatamente. E os 13% também ouçam esse episódio aqui, porque para aprender a gostar, né? E eu perguntei se vocês gostavam do live action também, né? Joguei essa bomba aí. Não, o Léo fala primeiro. Eu não vou falar, não. Deixa a audiência falar primeiro e depois a gente vê pra gente não ser cancelado. O pessoal comentou? E aí? Comentou. 77% falou que não curte live action, não gostou não. Não foi com a cara do live na minha action. listinha dos piores, como a gente citou naquele programa que a gente fez. Você fez essa lista. E aí, por último, eu falei, e aí, gente, vocês têm alguma lembrança, alguma coisa... Puta merda, sério que você vai atualizar agora, Instagram? Atualizou e acabar com as minhas perguntas. Que ódio. E aí eu perguntei também, gente, e aí, vocês têm alguma memória do filme, alguma coisa que vocês querem compartilhar? Quer dar os seus 5 centavos aqui? E aí, como eu falei pra vocês, ó, o anjo... gente, vocês vêm com essas coisas estranhas, eu não sei quem é essa pessoa aqui. O anjo do PC alguma coisa falou, amava a cena que eles enxergam os elefantes coloridos. Obrigado, pessoa que eu li o arroba pela metade. O Felipe Salerno, que é o Lip Law, comentou, as pessoas me chamavam de Dumbo porque minha orelha era grande. Isso tem muita bullying, coisa, né? Que Dumbo coisa. causou bullying por muitas décadas aí, né? As crianças. Mas aprendeu a voar, Felipe Salerno? Tem que ver, né? Você sabe aquela série A Feiticeira? A sogra apelidava o marido da Samantha de Dumbo, né? É verdade. Era maravilhoso. Você vê, é uma coisa que ficou no imaginário popular, né? Até hoje, quando a gente vai pensar em pessoas com orelha grande, a gente fala, ó o Dumbo ali, hein? Aí você vê, lá ela apelidava o adulto, né? Aí a criança assistia a série e apelidava o amiguinho, né? Aí zoou tudo. A feiticeira estragando uma geração de crianças. É assim que é. O Mr. Gabe Matos comentou, Elefantes Cor-de-Rosa é minha cena favorita, não me dava medo e voltava a fita pra ver 1000 vezes. O Alan Gonçalves comentou, sim, me lembro de assistir quando criança e a minha cena favorita era o show dos Elefantes Rosas, né? E o Yes Victor comentou, gosto do filme porque ele representa as minorias que... Olha só, hein? Esse militou, galera. Pega o tabu que a gente vai quebrar agora. Pega o tabu que a gente vai quebrar. Gosto do filme porque ele representa as minorias que sofrem. Como sou LGBT, me identifico. Triste que ele só é valorizado quando fica famoso. É a vida real, né, Victor? Uma leitura. É a vida real, é o que acontece. É uma ótima leitura. Nossa, as pessoas só dão valor quando ele é famoso. E é isso que acontece na vida real mesmo. E vocês gostam do live action de Dumbo? Selby não respondeu, quero saber. Bom, eu não gosto do... Por 2 razões. Uma porque o Tim Burton ele tá numa onda de fazer filme no automático. Então, assim, não é um filme que você sabe quando o Tim Burton tá realmente interessado num projeto, quando ele coloca a mão na massa. Ele é um cara que trabalha muito parte de desenvolvimento de produção artística do filme. E a gente vê que o Dumbo ali realmente ele tava num... Sabe assim? Pagou o boleto, né? Pra pagar o boleto. É o famoso pagar o boleto. Ele aceitou o filme, porque eu acho que o filme que ele queria fazer realmente não estava conseguindo. Então falou, vou fazer esse aqui, ok, tá bom, vou pegar. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que o Dumbo, justamente por ser uma história simples e que dá para ser contada em pouco tempo, ela perdeu toda a sutileza no live action, né? Então ela perde totalmente o sentido, o ritmo e o tom que a gente tem na animação quando vai ver no live action. Eu acho que também a estética do Tim Burton ela não combina com, sabe? Se ele fosse para ele dirigir A Bela Adormecida, se fosse para dirigir até Branca de Neve, qualquer um desses eu acho que até daria para fazer. Mas eu acho que o Dumbo ele é uma outra coisa, né? Então eu acho que o elenco também não caiu bem. Eu acho que até mesmo numa coisa que aí sim eu acho que ele poderia brincar, que eu acho que, bom, isso ele vai poder usar mais, que é a sequência dos elefantes. Achei muito pobre também, achei que não... preguiçoso, né? Acho que a palavra certa seria preguiça. Eu assisti aqui e falei, putz, mas já tive que aguentar todo o filme para chegar nessa cena, e nem nessa cena ele conseguiu entregar algo diferente, né? Então eu acho que, lógico, aí tem toda a polêmica também do circo que também envolveu o filme. Acho que isso também atrapalhou um pouco a produção do filme, que eu acho que talvez ele tivesse algumas outras ideias e aí tiveram que mexer também um pouco nisso. Mas
Eu não gostei, não. Acho que dos filmes do Tim Burton, inclusive, eu acho que é um dos piores. Cara, eu gostei de ver no cinema, mas eu acho que eu fui muito longo. Talvez se ele tivesse uns 30 minutos a menos, eu teria gostado mais, tá bom? Porque eu gosto do elenco, sabe? É um elenco que me faz querer assistir o filme até o final, mas chega um momento lá que eu falo, porra, não vai acabar não? O outro filme resolveu em 50 minutos, né? Em 60 minutos. Esse Você é o quer problema, realmente né? ficar 2 horas ali? Pegar um filme curto e fazer 2 horas do filme? Não é 2 horas, é 1h50 de filme. Calma, não é Duna. Calma que não é Duna. Né? É 1h50 de filme, mas assim, fazer 1h20, né? Resolvi ali, melhor. Então é isso. Mas é que o Tim Burton ele tinha que pagar o boleto. Ele falou, não, eu quero fazer mais meia hora, porque eu tenho que ficar trabalhando um pouco mais. Mas pra quem quiser saber mais sobre Dumbo, tem um documentário chamado Voando por Trás das Câmeras de Dumbo, lá no Disney Plus, que tem 30 minutos de duração e tem várias curiosidades do filme. Além disso, tem aquela cena que eu citei aqui no começo do programa. Alan, nosso episódio ficou maior do que o Dumbo em si, né? A gente Isso falou que eu ia mais. falar. Tá chegando já ao tempo do live action. Tá? Vamos então soltar a vinheta e dar as dicas da semana em 1 minuto pra gente terminar logo o programa, que o pessoal já deve estar cansado de escutar a gente. Bora então para as dicas animadas da semana, começando sempre, obviamente, pelo nosso convidado. A gente bota ele na roda. E aí, Céu Pegoraro, o que você indica para nossa audiência? É um livro? É um TCC? É o quê? O que você indica? É uma palestra? É um... Selby não pensou nisso, né? Não, você sabe que eu assisti com um hype tão baixo o Space Jam e a continuação, né? Quando você assiste um filme com a expectativa bem baixa, o filme acaba sendo até bom, né? Aquela coisa que você gostou daquela porcaria? Não, é horrível o filme, né? Tá. Mas eu achei que a animação 2D seria pior do que aparece no filme. Acho que nesse ponto, talvez até porque é gente muito boa que trabalha nele, né? Então, eu acho que isso acaba contando pontos, né? Mas eu não sei, olha, a única coisa que eu posso dar de dica cultural pra vocês, que é uma coisa que eu assisti e gostei, eu não lembro se eu dei a dica do Animaniacs, acho que eu dei numa outra edição, não sei se eu já falei aqui, mas não é essa a dica. É o do Batman, The Animated Series, que tá na HBO Max, que é a série dos anos 90, porque eu não sou uma pessoa que gosta de super-heróis, das séries, né? Nem dos filmes da Marvel eu também não acompanho tanto assim. Mas essa série do Batman do 1990 é muito boa, é muito boa a série. Parte estética, parte de trilha sonora, roteiros fantásticos, assim. Então, para quem quer assistir uma série do Batman muito boa, que tem trocentas, mas essa especificamente eu gosto muito. Então fica como a minha dica de animação pra vocês. E você, Alan, o que você indica pra nossa audiência assistir nesse final de semana? Eu já tô rindo porque eu sabia que vinha pra mim, Você viu respirando, né? Ele respirou que ele vai jogar a bola aí. Vai jogar essa bola. Bom, eu vou reciclar as dicas do meu Instagram, porque eu sou desse. Se você não me segue, @aloud.mp4. Mas eu estou vendo Merli Saperiade, alguma coisa assim, não sei como é que se pronuncia esse negócio, lá na HBO Max. E assim, eu acho que é o momento ótimo pra falar que assim, eu conto lá no meu Instagram que é um spin-off de uma série que já existe, uma série catalã e tal, não sei o que é um, né? Acabei de falar que é um spin-off, só que eu não vi a série original. E eu estou sim vendo o spin-off sem ter visto o original. E pra mim, assim, funcionou super como uma série independente. Caguei pra série. Mentira. Em algum momento eu vou assistir a série original, mas eu tô me divertindo muito. Fala sobre o Paul, né, que é um cara que assim, é o professor favorito dele morre, que é o Merli, né, que dá nome à série. E aí ele vai pra faculdade de filosofia, que era a aula que o Merli dava na escola, eu acho que é isso que se trata a série original. E então assim, você tem ele questionando o mundo e as coisas à volta dele, então tem uma questão de classe, porque ele tem um amigo rico, e aí ele também tá descobrindo a bissexualidade dele, tem o amigo dele que é o Bruno, que aparece tão pouco ainda, podia aparecer mais, tão bonito aquele moço, mas enfim, então assim, é aquela série que te dá umas cenas ali pra você ficar bem inspirado num sábado à noite, chamar um contatinho, falar, vamos ver essa série, pra ter umas inspiração de vida. Mas também é uma série que traz uns questionamentos muito legais, assim, que você sabe que você fala, é uma mão na calça e outra na consciência, entendeu? Tô aqui vendo um boy sem camisa, mas tô aqui aprendendo sobre filosofia também. Então, assim,
é pra aprender a fazer ou vendo putaria. Basicamente é assim que eu venho dessa série. Então... essa série, até também tô assistindo ela. Ela é uma série boa. Você tá assistindo o spin-off ou você já assistiu o... Não, então, isso que eu vou falar pro Alan. Ela é legal a série, só que eu vou te falar, a original é muito melhor, né? Então, por exemplo, você tá falando do Bruno, o Bruno aparece muito na original, né? Que ele é o filho, né? Ele é o filho do professor. Inclusive, eu acho que ele saiu da... Ele teve uma briga com a produção durante a série, e chega na última temporada e não quer mais trabalhar na série. Acho que ele não gostou de como o personagem dele evoluiu na série. É porque ele solta a franga na evolução da série, né? Acho que é por isso que acontece isso. Né? Acho que ele não gostou e acabou saindo. Mas assim, eu acho que pra quem tá acompanhando o Merli, o spin-off, vale muito a pena. É uma das melhores séries que eu assisti, é o Merli, a série original. Até tem muito professor que fala, os alunos deveriam assistir. Eu não acho que é uma série para os alunos, eles podem assistir, claro, mas eu acho que eu digo assim, é a série que os professores deveriam assistir, é o contrário, né? Ela é bem legal, então Alan, assista essa, mas tente ver por formas oficiais ou não, veja a série original que você vai se surpreender, eu gosto muito dessa. A série original está disponível na Netflix e o spin-off tá ela ainda tá na Netflix? Não, saiu do Netflix. Acho que ela saiu. Ela saiu do Netflix, mas o spin-off... Bom, a série original tem 3 temporadas, o spin-off e não tá em lugar nenhum por enquanto. O spin-off tá na HBO, né? O spin-off tem HBO Max, mas eu acho que a HBO Max deve estar tentando trazer a série lá pro stream, que eu acho que, né, faz mais sentido, tá tudo lá, né? Acho que em algum momento entra aí na HBO Max. Se entrar, a gente fala por aqui. A minha dica dessa semana é vocês assistirem a série de curtas Um Dia na Disney, que tem 51 episódios, cada um com menos de 10 minutos de duração e que conta, como diz o nome da série, um dia de um trabalhador na Disney. Você vai conhecer desde a pessoa que faz o doce e entrega e vende lá no parque, ao cara que faz e projeta a espaçonave. Já deu essa dica, hein? Tá reciclando dica. Tô reciclando dica, gente. O cara do animador... Léo, você tá reciclando, eu vou fazer uma pergunta pra você dessa série. Faça, eu assisti ela inteira. Você acha... Uma pergunta, vamos ver se você captou isso aí. Tempo. Você acha que nessa série os funcionários eles estão atuando muito ou não? Acho. É tudo muito perfeito. É aquele tipo de série que você termina de assistir a série e fala, meu Deus, eu quero trabalhar na Disney, que lá é muito legal. Por exemplo, você vai falar pro Alan, conte-nos um dia do seu trabalho. Ele vai Nossa, estar todo... vai ser só reclamação. Não, eu acho que eles mostram um dia legal no seu trabalho. Devia ser um dia muito legal no seu trabalho. É esse o que a série passa. Porque não mostra o P. Em nenhum momento são 50 episódios. Ninguém reclama de nada. Digamos assim, é um dia mágico no trabalho, né? Eu comprei a série e eu assisti até o final, porque é isso, tipo, você tá fudido com o seu trabalho, você tá reclamando da vida, você vai ver pelo menos, nossa, gente, pelo menos alguém é feliz no trabalho que tem. Não que seja, a gente sabe que o Mickey não deve ser um chefe tão legal assim, mas eu acho que é uma série gostosa pra você pelo menos revisitar parques, você vê um pouco dos bastidores da Broadway, que mostra personagens da Broadway como é. E eu acho legal, principalmente pra quem gosta de Disney. Você tem um pouco de magia na vida, ainda mais no ano de merda que a gente tá vivendo. Essa é a minha dica, que o Alan já deu há um tempo atrás. Quem não assistiu, que nem eu que não tinha assistido antes, assista, que vale super a pena. Mas tem algum específico que você se surpreendeu? Tem algum? Conta pra galera. Eu gostei muito, tipo, do cara do que pilota o trenzinho a vapor. Eu gostei muito de gente que trabalha na Disney, tipo, a confeiteira me marcou bastante. Eu achei legal a moça que faz os cartazes impressos da Disney, que você fala, mano, tem uma pessoa realmente que para pra pensar. Quando ela falou, tipo, a gente demora 3 anos pra fazer um pôster. Aí eu falei, sério? Que aquele do esquilo da capa, você demorou 3 anos, amor, pra pensar naquela merda? Que não tinha pandemia quando ela colocou sem capa, sem máscara, sem capa. Você fala, porra, amiga, tá cagado esse título, hein? Mas eu gostei. Os da Broadway, eu gosto muito de teatro, então são episódios, confesso que aqueles que focam mais em Star Wars, o cara que limpa o rio do parque, naquele momento, legal, caguei, o cara é mergulhador, mas tá ali, tá de boa. Mas é legal você ver que tem profissões que não tem nada a ver e que, o cara trabalha na Disney, tipo, eu jamais imaginei que um mergulhador trabalhasse na Disney. Porque são coisas que você vai no parque, você olha, que legal, gente. Mas você esquece que tem alguém que limpa o parque. Tá bom, então. Já entendi, já cansei, já não aguento mais. O Alan já deu as redes sociais dele, então já vou dar as minhas e vou agradecer o Selby. Quem não me segue ainda, me segue no Instagram como Cadê o Léo Francisco?
e no Twitter como Léo Francisco. Selby, obrigado, meu amigo, por participar mais uma vez aqui do programa. Peça seu biscoito, dê suas redes sociais, onde o pessoal te encontra. Bom, novamente agradeço aqui por participar, sempre uma conversa muito divertida e instrutiva, porque eu também aprendo com vocês. Vocês podem me encontrar no @selbipegoraro. Também podem conferir o podcast Animação que eu faço com o Paulo Martini. Em breve, espero até o final do ano, o Animagic. Vamos ver se vai voltar. Selby só tentando... promete, gente. Tá parecendo eu com o meu site. Não, aos poucos eu estou tentando... Tá se estruturando, né? Uma hora vai sair. Como diz o Léo, tem que sair até o dia 31 de dezembro desse ano para comemorar os 20 anos. Tem que sair, né? Então, tô me planejando para isso. Mas vocês me procurem aí no Facebook, Instagram... No Twitter também, no Selby Pegoraro, eu tenho prazer em conversar com vocês. E o Selby volta esse ano para falar de outros assuntos que a gente já intimou ele para participar. Esse daqui ele não cobrou, ele fez de graça. Só que eu quero o cachê do Pedro, viu? Eu quero tudo bem, eu posso duplicar o cachê do Pedro, não tem problema, a gente duplica, né, Alan? Eu não vou duplicar nada. Lembrando sempre, né, gente, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, agora tem uma aba nova de enquetes, então, com certeza... Alan Wood deixou alguma coisa para você responder aí. Deve ter 2 tipos de enquete e é uma pira da minha cabeça. E aí, no próximo episódio, se vocês responderem lá, a gente também lê o comentário de vocês aqui, tá? Vamos fazer desse jeito, tem que comentar. Mas se você não tiver no Spotify, comenta na foto do Instagram, @papaanimado, por gentileza. Vai engajar o conteúdo. Engaje o conteúdo, gente, por favor. Mesmo que você não gosta, nas vai redes lá e dá sociais like. que você tá assistindo o programa. Divulga a gente, a gente tá precisando de divulgação. Nem que seja pra falar mal. É isso, Léo Francisco. É isso, meu amigo. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Achei que você ia falar. Eu achei que você ia roubar meu bordão. Eu falei, que é isso? O que é? É um episódio sobre roubo? É isso, roubei o bordão. O que você vai falar agora, Alan? Meu Deus, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. The battles, the stories, the losses and all the glory. We're changed by the way we live every day. Just look up and reach to the sky. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.